todos bem-vindos aqui à Casa da Construção. E esse projeto, eu tenho muita alegria, que é o projeto Sexta da Construção, que a gente oportuniza o diálogo com toda a nossa cadeia, o nosso agora ecossistema da construção, né? Semana passada a gente recebeu aqui o juiz Salomão Viana, que veio falar sobre isso construtivo. Já recebemos aqui os prefeitos, e hoje nós recebemos essa equipe técnica, que eu acho que é a base. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, nós que somos da Casa da Construção, a gente tem que ter muito mais segurança técnica do que insegurança jurídica. E eu fico muito feliz em ver a sala aqui na sexta-feira, aqui a gente debatendo temas. Esse que é um tema, para mim, é a base, né? O nosso desempenho das nossas habitações, dos nossos equipamentos. E hoje aqui está com uma turma de craques. Eu sou até suspeito para falar, porque todo projeto nosso passa por essa turma. Mas eu vi uma provocação muito interessante do Dr. Tales. O Dr. Tales, meu mentor, que está aqui, é uma honra estar com você, Dr. Tales, nosso conselheiro. Tales é conselheiro nosso. E ele fez uma provocação que eu vou me permita, Dr. Tales, fazer o plágio da sua colocação, mas eu acho interessante. Alguém compra carro se não tiver um bom desempenho acústico, térmico do carro? Você vai pensar o quê? Você quer um carro que faça barulho, que você não consiga conversar, ouvir sua música, ou que ele gere muito ruído? Que ele não tem uma ventilação, não tem o ar-condicionado funcionando direito? Não. Por que a gente vende apartamento ou faz nossos equipamentos são muito mais caros? O valor agregado numa edificação é muito maior do que nossos veículos. E a gente se permite não pensar nesses detalhes. Essa é a provocação. Então, penso que nessa Sexta da Construção vamos ter muito para ouvir. Débora, Felipe, Cristian, uma honra recebê-los aqui. Eu só queria, antes de passar a palavra para vocês, porque eu sei que a turma veio ouvir você, não foi a mim, mas eu preciso dar alguns pequenos avisos que são interessantes. Primeiro, que o Sinduscom já vem se posicionando desde sempre, mas no último ano a gente vem fazendo uma campanha da nossa responsabilidade social. A gente tem duas entidades, dois projetos que a gente tem apoiado, eu acho que já viram os cartazes aí fora. Que primeiro, as obras de Manduce, a Santa Baiana, que precisa sempre de um apoio. Então, levar essa mensagem para nossas empresas. A gente tem sempre divulgado. O ano passado talvez tenha sido o ano mais difícil das obras sociais de Manduce. Então, tem um QR Code. As empresas que puderem contribuir com esse projeto, penso que estão fazendo uma grande doação mesmo. Trabalho, é responsabilidade social. Isso é responsabilidade social. É identificar o projeto, e eu tenho certeza que vai ser bem aplicado. O outro projeto que a gente identificou aqui no Sinduscom é um projeto que a gente está evoluindo para essa Sexta da Construção, que é o Bahia Sem Fome. Esquece política, não quero falar sobre o governo do Estado nem do município. Não existe desenvolvimento social, não existe desenvolvimento econômico sem justiça social. Não adianta a gente querer fazer um prédio mais moderno, com desempenho acústico, se a pessoa do lado de fora está passando fome. Então a gente tem apoiado também esse projeto, conseguimos arrecadar em 5 dias 2.000 cestas, foram 14 toneladas entregues ao governo do Estado. Então, quem quiser, aqui também é um ponto de entrega, se vocês quiserem fazer e levar essa mensagem para a empresa de vocês. Aqui também é um ponto de arrecadação. Penso até que nessa Sexta da Construção, como a gente é só para amigos e associados, a gente começar a pedir, viu, Motinho, nosso superintendente aqui, a gente começar a pedir que as pessoas façam a contribuição nesse dia. Então, esse é o ponto que a gente entende que nós temos que também tratar, e isso é com constância de propósito, com segurança, trabalho. Toda semana, toda Sexta da Construção a gente tem que falar. E por fim, eu vou falar de coisas boas também. A gente tem essa responsabilidade social, mas tem uma responsabilidade maior, que é com a inovação e sustentabilidade do nosso setor. E para isso, a gente desenvolveu um projeto que eu queria apresentar a vocês aqui. Lembra que eu falei aí do nosso ecossistema? Aí Casais está ali, Casais esteve aqui, fez uma bela apresentação com a turma aí de inovação. A gente está disponibilizando nossa sede aqui, 3 andares, para um belo projeto. O
eu tô vendo aqui Gil e Flávia, que fizeram um belo projeto. Do Hub da Construção, aí que tem assessoria de Ângela aqui, que está fazendo. E um projeto belíssimo de desempenho acústico, lumínico e térmico, do pessoal aqui da áudio, que é o Hub da Construção. Eu vou passar o videozinho para vocês conhecerem esse projeto. Eu não sei se todo mundo já conhece. Agora sim. Todo mundo conhece, mas vamos passar aqui o projeto para vocês conhecerem o Hub e na sequência a gente começa a nossa palestra. Débora, Felipe, sejam todos bem-vindos. A casa é de vocês. Passa agora a chave que se nos conte. Estou na mão de vocês agora. Faça o que vocês quiserem. Tenho certeza que vão fazer muito bem. Podem ver o filme aí agora. Quem tiver interesse aqui para falar, conversa com a gente. É um espaço novo, moderno. A gente vai criar um ecossistema para pensar inovação e sustentabilidade, tá bom? Certo. Então, pessoal, bom dia. A ideia desse conteúdo, de trazer isso aqui para vocês, veio por uma motivação de que, até foi uma motivação que fez a Audion criar vários cursos aí, até que é o quê? A gente perceber que os nossos clientes, eles estão sendo pegos de surpresa por coisas que eles nem esperavam. Por isso que eu escrevi aqui que a motivação, o compromisso dos nossos clientes, mas inspirado pela reação de surpresa que eles têm quando vem o desempenho térmico, acústico ou lumínico naquele empreendimento que estava bacana, que estava muito legal. E aí, hoje a gente tem compilado aí uma experiência de mais de 600 consultorias já desenvolvidas para a norma de desempenho, isso no Brasil todo, juntando essas disciplinas de acústica, térmica e iluminação. E a ideia aqui, gente, é tornar algo bem prático, algo bem assim, com cases para vocês verem o porquê que isso pode estar acontecendo, como é que isso poderia ser sanado, evitado, ou a dor de cabeça ter sido evitada mesmo de fato, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Panorama bem geral, gente, a ideia também é ser bem dinâmico, tá? Se quiserem, preparem perguntas, que no final a gente vai ter tempo para poder trocar figurinhas aqui também. A NBR 15575, ela foi sancionada, entrou ali em 2013, traz requisitos de desempenho para um monte de coisa, inclusive de conforto ambiental, na parte de acústica, térmica e iluminação, e em 3 níveis, mínimo, intermediário e superior. Então é nisso que a gente vai transitar, um pouco para lá e um pouco para cá. Primeiro ponto, onde é que a consultoria entra? Eu não estou aqui para dizer qual que é a etapa do processo de um empreendimento, não é isso. Mas no começo, gente, a gente começou a trabalhar esses requisitos até antes dessa norma ser sancionada. Só para vocês saberem, em 2012 a gente já estava trabalhando com isso, inclusive. E no começo, era mais ou menos quando o empreendimento estava liberado para a obra, era que chegava para a gente. Aí era uma dor de cabeça. Por quê? Porque já não tem mais muito o que fazer em diversas questões. Algumas ainda davam, em outras não. Felipe, você falou um termo para mim, a consultoria ela deixava de ser até, como é que fala? Algo que iria evitar um problema, mas era só um diagnóstico. Hã? Só diagnóstico. Isso, acabava sendo só um diagnóstico. Olha só, não tá bom, porque não tinha mais o que fazer. Com o tempo, hoje, a gente já está entrando mais ou menos nesse momento. Não é que nós batemos na porta e entramos, a gente depende da consultora que chega, né? E aqui tem 2 problemas que a gente enfrenta. Primeiro, se o projeto já foi dado entrada na prefeitura, já está no processo legal, se a solução precisar mudar a área útil, já teria que recomeçar o processo. Teria dor de cabeça. Às vezes até nem entrou, só que já lançou para o mercado, já vendeu unidade. E aí uma parede que se metade, vou falar aqui, uma ideia qualquer, se metade fosse uma parede de bloco de vidro, resolvia. Separando assim a sala da cozinha, mas não, fez de alvenaria, não dá para mudar porque o caderno já foi solto. Poxa, e aí aquele atendimento pleno, 100% da norma que se desejava, por causa disso não aconteceu, não tem como mais agora, por essas limitações. Por isso, o ideal é que se entre logo no começo. E por que se entre logo no começo? Aqui eu vou trazer vários casos sem ficar citando de onde é. O empreendimento, ele por si só, a planta arquitetônica, 100% bacana, atenderia para a parte lumínica. Eu vou
estar aqui hoje falando especificamente de iluminação, depois passo para térmica e acústica. Lumínico, iria atender, excelente. Só que o terreno escolhido impediu. Por quê? Porque a NBR 15575 nos exige considerar o entorno existente. E o entorno existente sombreia as unidades dos pavimentos inferiores. Resultado, não tem o que a arquitetura conseguisse fazer ali com aquela planta. Teria que modificar muita coisa para conseguir superar essa obstrução da vizinhança. Por isso, desde a escolha do terreno. Percebeu? Desde a escolha do terreno, pensar nessa parte de iluminação. O resultado. Deixa eu ver. Isso. Resultado desse empreendimento aqui. O que foi que aconteceu? Olhando a planta, dividindo as unidades, ali nomeando, a gente viu que vários ambientes dos dois lados não iriam atender. Eu vou mostrar para vocês. Mas como é que a gente chega nesse não atendeu? A gente monta o edifício todo, com todo o entorno, em um software específico para estudar a iluminação natural. Essa norma, ela pede que a gente avalie a luz natural em 2 momentos do ano, em 2 dias. No dia 23 de abril e no dia 23 de outubro, às 9h30 da manhã, às 15h30 da tarde. Às 15h30, né? 3h30 da tarde. Então aqui vocês veem nas cores que a gente configura, tá? O verde é quando o nível de luz está acima de 60 lux, que é nível de luz, e o vermelho, o rosa, essas cores quentes, quando está abaixo de 60 lux. 60 é um dos pontos de está atendendo ou não está atendendo, tá? Então a gente faz essa avaliação. Olha como é que era uma planta em um momento do dia, no caso aqui às 9h30 da manhã, e como é que ela fica às 15h30 da tarde. Então é a partir disso que a gente vai fazendo a análise, tá? Um ponto importante, ainda que você possa ver aqui verde no piso, aqui é o piso. A norma pede que a gente meça 75 centímetros de altura do piso. Então, às vezes, isso daqui é ilustrativo, mas é ilustrativo porque não se refere exatamente ao ponto. Mas o cliente consegue ter uma noção de onde é que a luz do sol está vindo ou não está vindo também. Então, para vocês entenderem. Aí, como é que a gente apresenta? Bom, se o empreendimento ele atende, tá tudo ok, lindo. Só que nesse empreendimento começa a aparecer um monte disso, por quê? Por causa da escolha do terreno. Aí você vai ver lá que tem várias unidades que não tem o seu atendimento acontecendo. Então, escolha do terreno. E aí? Aqui eu já estou falando, atende ou não atende, estou falando de parâmetros. Que parâmetros que a norma tem? Quando a gente fala de luz natural, ela vai trazer aqui os ambientes para os quais é obrigatório atender desde o nível mínimo de desempenho. No nível mínimo, você vai ver outros ambientes que não precisam atender, não tem requisito. Que quando você quer atender o nível intermediário ou superior, daí ele passa a ter algum requisito, algum parâmetro, certo? Agora eu não vou ainda aprofundar, porque eu quero só citar também que essa norma também traz parâmetros de iluminação artificial. Essa não é a primeira norma que trata de luz artificial em residências. Em 92, a 5413, NBR 5413, já trazia parâmetros de níveis de luz artificial para residências. Mas ela foi cancelada em 2013, quando entrou em voga a NBR 8995, meio que no lugar dessa, só que 8995 só fala de ambientes de trabalho. Então deixou de tratar de ambientes residenciais. Então até para muita gente não existe norma brasileira para iluminação artificial em residência. Existe porque a 15575, fazendo ainda referência aos parâmetros lá da 5413, ela diz que na sala de estar construtora tem que ter no mínimo 100 lux de iluminância. Tem que ter no dormitório 100, na copa e na cozinha. Copa é mais raro ter hoje, né? Mas copa, cozinha, 200 lux. E a depender do nível que se quer atender, esse parâmetro aumenta, ok? Mas voltando para falar da parte natural, que é a parte mais complexa que eu quero estender um pouquinho mais, quero destacar uma coisa para vocês que vai fazer sentido quando eu for falar um dos cases. No nível mínimo, não é requerido nada para banheiro. Isso foi o gatilho, a chave.
para poder fazer o empreendimento atender. Eu vou explicar para vocês o porquê. O que a gente precisa ter em mente? Em suma, para atender ao nível mínimo de iluminação natural, é ter 60 lux, 60 lumens por metro quadrado, 60 lux em sala de estar, esse é o nome, não tem o nome sala de jantar na norma, dormitórios, copa, cozinha e área de serviço. Então, está aqui a gênese do que precisa se atender para a norma, para o nível mínimo da norma no quesito luz natural, certo? 60 lux. Pois bem, esses requisitos têm que ser atendidos em que edificações residenciais? Naquelas que são verticais, que são uma torre só e que tem o seu entorno. Mas se o próprio empreendimento já vai ter 2 torres, tem que se considerar as 2 torres, porque é conhecida no mesmo empreendimento. Mas também nas residências de 2 pavimentos ou de 1 pavimento, precisa ser atendido. É uma edificação residencial, certo? Então, tudo isso está abraçado e está sendo requisitado pela norma. Aqui, só uma vista para vocês entenderem como é que a gente consegue estudar a luz natural, de fato, e não só como efeito, como o SketchUp faz, ele pode fazer, mas ele não calcula. Aqui a gente consegue ver qual é o nível de fato de luz. A gente vai ver que aqui dentro, nessa parte azul escura, a gente vai ter mais de 10.000 lux. Mas não vai adiantar se aqui no meio não estiver atendendo. Porque a norma hoje ela exige que o ponto central do ambiente atenda. E não que a média do ambiente atenda, é o ponto central. Ok? Beleza. Aí, para essa luz se dissipar aqui dentro, quais são requisitos, informações específicas que a gente precisa e que muitas vezes tem dificuldade? E aí é uma das coisas que a gente vai levar até para os eventos no final do ano, que fabricantes de tintas precisamos de ajuda, fabricantes de revestimentos precisamos de ajuda, porque a norma traz como obrigação da construtora abastecer os consultores de índice de reflexão luminosa das superfícies, de teto, de paredes, de piso. Então, como é que você vai entregar no seu empreendimento? Qual que é o índice de reflexão de luz que aquelas superfícies têm? Um branco neve pode ser 70%, de outro fabricante vai ser 80%. Um branco gelo às vezes vai cair para 50%, às vezes está em 60%. Cada fabricante vai ter ali a sua reflexão. E outra, se for fosco ou se for aquele, como é que fala? Acetinado, mais brilhante, vai mudar o índice de reflexão. Então a gente precisa considerar isso. Teto, parede, piso. Por quê? A luz natural entrou, como é que ela vai se dissipar aqui? Isso faz muita diferença. Muitos não atendimentos são resolvidos apenas ajustando a refletância. Vidros, índice de transmissão luminosa. Ponto de luz visível passa pelo vidro das janelas, das portas de vidro da varanda. Não é radiação solar, não é radiação ultravioleta, que é o espectro de luz não visível. É a luz visível, aquele espectro que nós enxergamos. Então, qual que é o índice de transmissão luminosa? Esse aqui já é mais fácil de a gente ver. Mas, de uma forma geral, olha só. Uma tabela de um artigo, nós encontramos aqui, de luz visível, quanto que essa tinta na cor areia reflete, 58%. Agora, Souvenir, Coral, Sherwin Williams, das suas tintas, que é a que a minha construtora está comprando, quanto que tem de reflexão? É a informação necessária. Vidros. A gente vai ter lá, da linha Habitat, por exemplo, vai ter lá, indicando transmissão luminosa. A transmissão luminosa do vidro champanhe, refletivo champanhe, cadê aqui? Está na ordem de 34, 33%. Ou seja, de 100% da luz natural, só 30% entra. Se a gente vier para um vidro neutro, a gente já sobe para 66, 64%. Uma vez conversando com o pessoal da Sebrae, eles têm um vidro incolor que chega a 92% de transmissão luminosa, certo? Então a gente tem uma nuance muito grande. Às vezes até o fabricante manda para nós, o construtor manda para nós. É um vidro incolor. Sim, a Sebrae tem vidro incolor que passa 60% e que passa 92%.
Então vidro incolor não diz nada. Ah, mas é laminado de 4 milímetros. Ainda não disse nada. Ainda não disse, certo? Então isso é uma informação que vai ditar o quanto de luz que vai entrar. E aqui já não é mais um caso onde a vizinhança atrapalha. É um empreendimento que ele em si tem lá suas 8 torres. E o que aconteceu aqui? O terreno, 100%, não tem vizinhança incomodando, atrapalhando. Mas a própria implantação impediu o atendimento. Você olha, as torres estão ali até bastante afastadas. Só que elas são elevadas. A orientação solar delas faz com que às 9h30 da manhã e às 15h30 naqueles dias haja sombreamento. Resultado, olhando para cá, essas unidades aqui apresentam pontos de não atendimento na sala de estar. Níveis de iluminância abaixo de 60 lux. Okay? Olhando, esse aqui é no bloco B. No bloco C, outras unidades passaram a ter problema. No bloco D, outras unidades passaram a ter problema. Então precisa avaliar todas essas unidades. Uma solução que o fabricante encontrou, ele ia tentar viabilizar, era, já que já se planeja a construção de 2 blocos, depois de outros 2 blocos, separa empreendimentos. Por quê? Porque esses primeiros 2 blocos aqui, eles, olhando o entorno atual, que é o que a norma pede, ele não tem vizinho. Aí o próximo é que vai ter problema, porque vai ter como vizinho os 2 primeiros. Mas são coisas que tem que se pensar desde o começo, repare. Caso 3, de novo uma implantação. Aqui a gente tem uma torre 1, torre 2, torre 3. Olhando a simulação, o que a gente já enxerga? Olha a distância entre esses dois. Na hora que você amplia aqui, você vai ver desses 2 lados aqui, essa mancha vermelha, indicando o quê? Níveis abaixo de 60 lux. Já aquela torre mais afastada, ok. Mais outro caso de implantação. Mesmo com só 2 torres, não tem lá 8 torres atrapalhando, não, só 2, só que um pouquinho transpassadas ali. A implantação já estava fazendo não atender. Mas aqui eu queria falar outra coisa ainda. Espaços sociais também geram sombras, pessoal. A implantação do empreendimento. Às vezes o salão de festas lá de 2 andares faz sombra no térreo do bloco que está perto. Então tem que lembrar disso. Então nesse caso aqui, foi nesse. Por causa da orientação solar, aconteceu de quase não atender na parte do térreo. Por causa do edifício de salão de festa, academia, essas coisas, sabe? Detalhe, eu falei 60 lux o tempo todo. Se a unidade está no térreo, a norma dá uma margem de 20% para menos. Então o limite é 48 lux, tá? Então aqui a gente consegue às vezes passar por causa disso, porque tem uma margem de iluminância. Falando só de prédio, mas sim casas. Geralmente, empreendimentos residenciais de casas térreas tendem a dar certo, por causa dos recursos serem suficientes. Se são sobrados, dificilmente o térreo passa se não for bem pensado, as aberturas bem pensadas. Um ponto é, você tem mais liberdade para mexer em esquadrias, para poder trazer a iluminância que precisa. Mas em que momento que a gente entrou? Já vendeu a casa? Com aquele layout? Com aquela janela? Pode ser difícil. E aí, geralmente, muitas vezes se busca lateralmente ter o mínimo de recuo possível, né, para aumentar a área útil da casa. Esse empreendimento aqui, a implantação era bem grande e com residências com orientação solar das mais diversas. Tem aqui residência que é a fachada. É porque o norte não? Não. Tem orientação solar. Vamos supor que o norte está para lá. Com orientação solar nascente, aqui para o leste. Outros para cá, a fachada está mais para o poente aqui. Outras daqui estão mais para o norte, outras daqui estão mais para o sul. E o modelo da casa é igual, né? Foi uma casa que foi replicada. Então, a gente tem todas as orientações solares aqui. Então, algumas podem ser privilegiadas, outras prejudicadas. Case 8, já estamos no 8 já. Vai pelo meu tempo aí, tá? Falta só 30 minutos, entendi. É isso. Pois bem, mesmo sem vizinhos, uma mesma planta, repare, ela em U, gente, tá pedindo para não atender. Por quê? Quando você olha para cá, aquelas 2 unidades, olhando a cozinha, que está aqui no cantinho, a gente tem banheiro, área de serviço e cozinha aqui integrado, fazendo U aqui, ó.
Lembra do banheiro que eu falei que não tem atendimento, não tem requisito? Mas ele está privilegiado enquanto cozinha em áreas de serviço mais prejudicadas. Qual foi a solução aqui? Só inverter. Bota o banheiro para lá, para ele não precisa atender, e bota a área de serviço para a cozinha para cá. O ponto de medição ele vem mais para o meio. Em projeto, resolveu. Aí a planta que era assim, ficou assim. A arquitetura mesmo mandou. Janelas. A gente pode muitas vezes aumentar a janela para poder fazer atender. É uma solução. Aumentar a largura, aumentar a altura. Outro cuidado, recuos na edificação. Muitas vezes a área de serviço está naquela área recuada e ela tem pré-requisito. O banheiro não. Então, aqui nesse caso, olha o tanto de luz que entra, muito pouco, porque o edifício sombreia. Às vezes ainda tem uma área técnica em volta, ali na parte de fora. Essa área técnica de cima faz sombra aqui embaixo. E aí é onde a gente às vezes envolve até a especificação de um gradil, do guarda-corpo, para permitir que a luz passe numa ondulação adequada para poder chegar a luz mais lá embaixo. Até mudando o piso da área técnica para um piso aberto, uma trama aberta metálica, por exemplo, ao invés de alvenaria, para chegar a luz no pavimento de baixo. Por fim, esse é o último, eu acho. Esse empreendimento, olha a implantação, está até com torres parecem até afastadas, não atendia. Aí eles até afastaram mais. Gente, no PowerPoint é bonitinho fazer isso, né? Agora, no projeto, imagina, infelizmente ainda não atendeu. Essa torre ainda fazia sombra cá, do mesmo jeito. Talvez se girasse um pouco, mas isso aqui não é Lego, não dá para fazer isso. Tem que pensar arquitetura então, desde o começo, para poder colocar o que você quer de unidades aqui. Coisa que a gente foi trabalhando aqui, tem quarto e tem quarto e tem sala. A norma pede para medir no meio do ambiente. Esses pontos, olha o tanto de luz que entrava aqui, quase nada. Sugestão, e se a gente tirar essa parede e fazer um ambiente integrado, porque nessa hora o ponto não vai ser mais aqui e aqui, esse que é ruim. A gente vai ter um ponto aqui, ó. E agora é um ambiente só, com o mesmo parâmetro. Isso já fez com que atendesse em alguns pavimentos. Outra coisa, tem que atender ao layout. A gente tem que chegar ao layout também. O quarto aqui, ele não estava atendendo. Agora, era notório que aqui ia ser, aí o ponto central estava aqui, e aqui seria a área de closet, um guarda-roupa estaria aqui. Se na planta você tem aqui um layout de closet, o quarto fica menor. Agora o retângulo está aqui, o ponto de medição, ele está. O ponto de medição ele vai vir para mais perto da janela. Olha estratégiazinhas para a gente poder atender a norma em todos os seus requisitos. Então é isso. Lembrar, gente, na parte de iluminação, o ponto principal é pensar nisso desde o começo. Minha sugestão é que o escritório de arquitetura esteja atento a isso. Quem tiver nessa incorporação, nesse início, já pense nisso. Desde a escolha do terreno até a orientação sobre as implantações. Certo? Agora eu vou passar para o Felipe. Chover do escritório. Bom, eu vou falar um pouquinho da parte técnica para vocês, né? Lá na áudio eu coordeno, na verdade, a simulação de desempenho acústico e térmico dos escritórios. Da parte térmica, na verdade, né, assim como o Christian citou de iluminação, a norma de desempenho ela não foi, na verdade, a primeira a citar requisitos ou parâmetros de conforto térmico ou desempenho térmico para as edificações, né? Em 2013 isso chamou muita atenção, né, porque fez parte do pacote, né, de conforto e desempenho das edificações, mas ela não foi a primeira a tratar desse assunto. Desde 2005 a gente tem a INBR 15220 que já traz, na verdade, parâmetros de desempenho térmico para diversas edificações aqui no nosso Brasil. Tá? A depender da zona bioclimática em que a cidade esteja, ela chama parâmetros para transmitância, para resistência térmica, para capacidade, para a porcentagem de ventilação, se você vai usar coberturas leves, pesadas, as cores que você vai usar, tudo isso já era mencionado na INBR 15220. Tá? Ela inclusive já apresentava uma metodologia de cálculo simplificada para você alcançar, né, ou para verificar se você está alcançando, né, os parâmetros, os requisitos que a norma já exigia. O que aconteceu foi que em 2013, com o lançamento da norma de desempenho, da 15.575, né, ela fazia referência à 15.220, né, então isso aconteceu em diversos aspectos, diversos pontos da norma. Ela tinha uma coletânea, ela referencia várias outras normas existentes,
Isso aconteceu em térmica também, porém ela atualizou alguns parâmetros, né, de conforto térmico da 15.220. Havia uma crítica de que estava antiga, né, desde 2005 não atualizava os valores, né? Então alguns valores foram atualizados, né, de referência na 15.575. E além do procedimento simplificado, ela também apresentou um procedimento de simulação computacional, né, dando caminhos, né, para que a gente faça isso e quais são os parâmetros que a gente deveria alcançar caso a gente optasse pelo caminho da simulação computacional. Então isso apareceu como novidade na norma de desempenho. Tá? Para empreendimentos então protocolados após setembro de 2021, porque a norma ela foi revisada, né, ela originou em 2013, mas em 2021 ela teve uma revisão, né, e tudo que foi protocolado depois de setembro de 2021 já tem que seguir esse texto novo da norma de desempenho. Tá? Na parte lumínica, eu acho que ainda não foi, né, revisada, porque refere muito a de 2013. Né? A de acústica, a Débora vai mencionar mais adiante que não teve grandes alterações, né? Mas na parte térmica teve, e teve muita. Tá? Tanto no método simplificado, né, como também no método de simulação computacional. Houve mudanças muito drásticas na forma como se deve fazer esses procedimentos. Tá? Então, os empreendimentos estavam atendendo muito facilmente o texto de 2013, começaram a apresentar dificuldade de atendimento no texto de 2021. Tá? Inclusive, gerou muito mais trabalho para a gente também. Tá? Para a gente dobrou a nossa carga de trabalho para atender o texto de 2021 da norma. Se a gente opta por seguir pelo texto simplificado, e ainda é uma opção, tá? Porque tem gente perguntando, mas eu sou obrigado a seguir com o procedimento de simulação computacional? Não. A norma ela permite você seguir com o procedimento simplificado ou simulação computacional. Os dois caminhos são aceitos. Tá? Mas vocês vão ver aqui que tem determinados macetes que a gente percebe que, olha, não vale a pena seguir pelo simplificado. Né? E a gente já está um pouquinho mais vacinado disso. Né? Dizer, olha, a gente já dá uma analisada do empreendimento antes de passar a proposta. Se a gente vê, olha, não vai chegar no simplificado, é melhor seguir logo para a simulação. Né? Porque, veja bem, eu perco meu tempo fazendo simplificado para dizer que não vai atender e depois chegar, dizer, olha, você vai ter que simular, né? O meu cliente paga mais caro, porque ele vai pagar pelo serviço do simplificado, pelo serviço da simulação, quando eu percebo que, na verdade, o melhor caminho seria seguir já direto pela simulação computacional dos casos. Tá? Mas, se a gente sair com o simplificado, o primeiro passo, na verdade, é identificar qual é a zona bioclimática que a nossa cidade, né, empreendimento se encontra, em que cidade do Brasil está. Tá? Para isso, a norma ela referencia 15.220, né, onde ela traz esse mapa aqui, que é o mapa de zoneamento bioclimático do Brasil. Né? O Brasil é dividido em pelo menos 8 zonas bioclimáticas. Tá? Já poderia ser dividido em muito mais zonas do que essa. Tá? Então, há uma grande crítica até o texto da norma de 15.220, de que esse mapa está defasado, porque você já tem, na verdade, muito mais dados, né, climáticos registrados no país, que permitiria atualizar já esse mapa. Inclusive, houve uma tentativa, né, de proposta de revisão para essa norma. Tá? Aqui, na verdade, foi uma proposta feita em 2012 de atualização do mapa da zona bioclimática. A gente praticamente teria quase 16 zonas diferentes nesse mapa. Isso aqui ficou paralisado, porque quem estava conduzindo essa revisão era o professor Maurício Luiz, que faleceu em 2014. Né? E próximo de 2014 foi lançada a norma de desempenho, né? Até então a gente não tinha ela, né? Foi lançada em 2013 a norma de desempenho, o pessoal passou a seguir basicamente o texto da norma. Isso aqui acabou paralisado um pouquinho, né? Então a gente ainda tem que consultar esse mapa daqui, que tem algumas críticas fortes, por exemplo, coloca Salvador e Manaus, por exemplo, na mesma zona bioclimática, quando na verdade são cidades com características climáticas bem distintas. Tá? O segundo passo, uma vez localizada, né, a zona bioclimática, isso vai ser importante porque todos os alvos e parâmetros que a gente deve seguir é de acordo com a zona bioclimática em que a cidade se encontra. Tá? Seria você, na verdade, fazer uma espécie de uma lista, né? Essa é a parte talvez mais demorada do processo, que é você identificar todos os componentes construtivos das fachadas e das coberturas da edificação. Tá? A norma basicamente pede para você analisar a envoltória, a casca, né? A fachada de quartos e salas e a cobertura de quartos e salas. Tá? Então, quando o cliente fala, olha, não tem para banheiro, mas tem para cozinha, tem para copa, a de térmica basicamente pede para a gente avaliar basicamente o quarto e a sala, são os âmbitos de longa permanência. Tá? Então, a gente faz uma listinha identificando, na verdade, todos os materiais construtivos que compõem essas duas vedações. Tá? Eu tenho que saber qual a espessura que vai ser utilizada, então isso é oriundo do projeto, né? O incorporador, o projetista vai me informando dessa espessura dessas camadas previstas, né, para o projeto. E eu preciso, na verdade, também preencher 3 dados, né, relativos, na verdade, à propriedade térmica dos materiais construtivos. Eu preciso informar qual é a condutividade térmica do material, qual é a densidade que esse material possui e qual é o calor específico que ele possui também. Tá? E daí vem o primeiro desafio, que é o fornecimento desses dados daqui pelos fabricantes. Tá? A maioria deles não tem. Né? Se você pegar um catálogo de uma argamassa, né, pegar um catálogo de um bloco de tijolo, você não vai encontrar informações relativas a calor específico e condutividade. Talvez
no máximo a densidade, e olhe lá, tem fabricante que não diz nem o peso do branco, né? Sabe? Então é muito complicado para a gente achar os dados aqui com os fabricantes. O que acontece então? A gente fica sem nada? Não, né? A gente consulta, tá? Então, por exemplo, no texto da 15.220, aquela norma lá de 2005, ela tem uma lista enorme, né, com várias características de propriedades técnicas típicas dos materiais. Então tem lá do concreto, do cimento, da argamassa, do isopor, da lã de vidro, do cobre, do metal, né, do fibrocimento, né, da cerâmica, né, da grama. Tem vários materiais listados nessa norma. Nossa primeira opção é sempre consultar o catálogo técnico do fabricante especificado, quando já há um fabricante especificado e definido, né? A gente pesquisa no site, baixa o catálogo técnico, se tem informação dele, a gente prioriza usar a do fabricante para que a simulação fique o mais fidedigna possível, né? Quando não se tem isso, a gente passa a utilizar os dados fornecidos como padrões pela norma, ok? A nota 2 que eu deixei é que em sistemas de vedação de baixa espessura e com materiais de maior densidade, a gente provavelmente vai ter uma certa dificuldade de atendimento, tá? Por uma questão de propriedade térmica mesmo, né? Quando a gente aumenta a espessura de uma parede, a gente aumenta a resistência térmica dela. A resistência térmica está associada diretamente à espessura do material, porque o calor vai ter que enfrentar mais caminho até conseguir chegar dentro do dormitório, tá? Por outro lado, o material muito denso, ele também transmite muito bem o calor. O concreto, por exemplo, transmite muito fácil o calor, né? Se a gente coloca o isopor, né, a lã de vidro, lã de rocha, materiais de baixa densidade, a gente tem maior controle dessa passagem, porque eles acabam provocando maior inércia térmica, ou seja, isolamento térmico, tá? Então, se você coloca uma fachada de baixa espessura e com materiais muito pesados, né, apesar de favorecer muito a acústica, para a térmica é um desafio, porque vai transmitir melhor o calor, tá? O terceiro passo seria verificar também a absortância dos materiais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que saber qual é a cor das superfícies externas, tanto das fachadas quanto das coberturas, né? E isso é um outro desafio, porque nem sempre no momento inicial do projeto já tem definidas as cores do empreendimento. A gente acaba simulando em vários cenários. Olha, se a cor for clara, atende. Se a cor for escura, tem essas opções aqui de intervenção, tá? O segundo desafio, uma vez que sejam estabelecidas essas cores, também é a ausência do dado de absortância pelos fabricantes de tintas, cerâmicas, revestimentos e por aí afora. A maioria deles não tem esse dado, né? Acaba que a gente faz por comparação. Na verdade, o único fabricante que eu conheço que já faz todos os testes de maioria dos seus produtos foi a Sherwin-Williams, enquanto fabricante de tintas, né? Que a gente catalogou essas cores aqui, são as únicas que a gente tem no Brasil, né? Que foram catalogadas com os dados de absortância solar, né? Ou seja, o quanto ela absorve de calor. A gente basicamente pega o que? Olha, pega o catálogo da tinta que foi escolhida, compara com o catálogo que a gente tem para ver qual ficou mais parecida, né? Então é quase que por comparação a decisão, uma vez que o fabricante não tem a informação técnica para a gente utilizar, tá? Uma nota importante é que o uso de cores escuras, a gente vai ver mais adiante, isso aumenta a exigência de atendimento da norma, principalmente em cidades mais quentes, tá? Então não é, por exemplo, uma boa estratégia para a nossa cidade aqui em Salvador fazer fachadas com cores escuras, né? Vai aumentar a exigência de atendimento da nossa norma, e muitas vezes é o que gera o não atendimento total do empreendimento, tá? Quarto passo seria, de fato, calcular o que a norma pede, tá? Ela vai ter lá a metodologia de cálculo para a gente calcular a resistência, a transmitância térmica e a capacidade térmica dos fechamentos, das vedações, seja das paredes ou da cobertura, tá? Basicamente, você calcula qual a resistência térmica do ar, da argamassa, da alvenaria, do gesso, ou seja, de cada componente construtivo, seja da parede ou da cobertura, com telhado, sem telhado, laje permeabilizada ou laje com teto verde. Segue o método simplificado e você vai calculando camada por camada, né, até descobrir o quanto está dando de resistência, transmitância e capacidade térmica desses elementos. Uma vez encontrando esses valores, aí sim eu vou comparar então com as tabelas que a norma me dá, né? Aí eu vou ver o parâmetro que eu vou seguir e comparar se eu estou bem ou se eu estou mal, né? E isso vai ser de acordo, repare, com a zona bioclimática. Se a gente pega, por exemplo, em relação às paredes externas, a gente tem um critério aqui para a zona bioclimática 1 e 2, e para as zonas de 3 a 8 já é outro critério. Agora veja bem, ó, isso varia de acordo com a cor da fachada. Se a absortância, por exemplo, é maior que 0,6, que é uma cor escura, a norma ela pede que você alcance a transmitância menor que 2,5. Mas se você coloca uma cor mais clara, ela se torna mais permissiva, ela permite uma transmitância menor igual que 3,7. Tá? Lembrando que transmitância significa mais calor entrando no seu empreendimento. Ela deixa entrar mais, uma vez considerando que você já está refletindo parte desse calor pela fachada, tá? Então ela se torna mais permissiva ou mais exigente se a cor for escura, tá? Então calculei o que eu precisava, comparei
o que a norma está me dizendo, né? Se por um acaso eu não atender, bom, aí eu vou ver o que é que eu posso alterar. Eu posso, de repente, verificar as cores externas, de repente trocar para uma cor mais clara, para ver se com isso eu mudo o meu parâmetro, né? Ou então verificar a espessura das camadas construtivas, ou acréscimo de uma nova camada, ou até mesmo a troca do material construtivo previsto. Tá? Então, isso são estratégias que a gente pode pensar para tentar ainda atender dentro do método simplificado, certo? Tem um caso interessante que é em relação aos edifícios feitos em concreto maciço. A gente recebe muita edificação, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, né? De casinhas inteiras feitas em concreto. Isso se torna um grande problema do atendimento. Tá? As paredes em concreto maciço elas possuem uma elevada transmitância térmica. Ou seja, 4,4 aqui watts por metro quadrado, que é uma unidade bem feia, né? Mas quer dizer que transmite muito calor. Né? O concreto, ele, além de transmitir calor, ele guarda calor dentro dele durante a manhã e joga esse calor dentro da casa durante a noite. Né? Ele provoca um atraso térmico muito grande. Tá? Se você calcula a transmitância térmica desse elemento, então, né, considerando que tem 4,4, para a zona 8, que é a nossa, né, se a gente usar cores claras, a norma vai pedir que fique menor que 2,5. Né? Se a gente usar cores escuras, né, a norma vai pedir que fique menor que... aqui é o contrário. A escura pedir menor que 2,5, a clara menor que 3,7. Então repare, ou seja, mesmo na melhor condição, a gente ainda não estaria atendendo, né, com o concreto maciço, né? Ou seja, está bem longe, completamente longe da gente atender. É uma coisa que dá muitos problemas, né, nas simulações ou no método simplificado, essas casinhas feitas todas em concreto maciço. Ou você tem que acrescentar uma camada de material muito bem isolante térmico, né, ou provocar um grande sombreamento para tentar atender na simulação térmica. Tá? Sexto passo, a norma também pede para a gente analisar a ventilação natural dessas casas, dessas edificações. Tá? E aqui mora um grande desafio também, porque às vezes a gente quer atender apenas a legislação, o Código de Obras do município, e atender o Código de Obras do município não significa atender a norma de desempenho. Tá? Os textos nem sempre batem, né, e a gente sempre vai então pelo requisito da norma, que costuma ser mais exigente. Tá? Então, para cada cidade, ela vai exigir um mínimo de ventilação. Para a nossa zona, por exemplo, ela exige pelo menos 8% da área do piso para ventilação natural. E entenda que 8% não é a área do vão, mas sim a área livre para onde o vento efetivamente vai passar. Tá? Então, a janela de 2 folhas de correr, só metade dela passa a ventilação. Na verdade, menos do que a metade, porque a norma pede para você desconsiderar, inclusive, a área do perfil. Né? Ela quer saber exatamente a área livre da ventilação. Tá? Se você coloca uma janela que tem uma bandeira fixa, aquela bandeira fixa não entra na conta, né? Só entra a parte por onde o vento de fato entra. Tá? Se você usa uma basculante, por exemplo, vai depender inclusive da angulação que ela pode abrir. Né? Se ela abrir até 90 graus, você considera que 100% de ventilação, 60 graus, só 50% da área está ventilando. Tá? Então, às vezes, quando o pessoal coloca o basculante, a gente tem que olhar, atente desde que abra no mínimo tantos graus. Né? Porque abaixo disso, deixaria de atender. Tá? Se a gente por um acaso não atende, né, a esse critério, a gente tem que rever o tamanho da janela, né, a forma de mecanismo de abertura dela. Tá? Esse sétimo passo aqui surgiu basicamente no texto de 2021 e foi o que gerou um grande problema de não atendimento pelo método simplificado para os novos empreendimentos. Tá? Isso porque o texto de 2013 nada falava acerca das áreas de transparência das fachadas. Tá? Basicamente ele avaliava as paredes opacas da edificação. Tá? Então acabava que permitia você colocar um grande plano de vidro no prédio todo que você estaria atendendo pelo simplificado. Tá? Isso foi verificado que não estava certo e foi revisado em 2021 e acrescentaram esse parâmetro novo então. Ele diz o seguinte, olha, se a área do piso tiver menos do que 20 metros quadrados, você tem que ter então uma porcentagem de transparência menor ou igual que 20% da área do seu piso. É a quantidade de vidro que você pode colocar na fachada, novamente descontando então os perfis. Tá? Porém, se a área de piso for maior do que 20 metros quadrados, a relação agora não é mais a porcentagem. Ela quer que a área total de vidro na sua fachada seja menor ou igual do que 4 metros quadrados. Tá? Em geral, das simulações dos métodos simplificados que a gente já aplicou, esse parâmetro aqui costuma ser fácil de atender. Tá? A maioria dos dormitórios conta com isso sem grande dificuldade. Tá? Mas quando a gente chega nas salas, que costuma muito passar desses 20 metros quadrados, principalmente com aquela sala conjugada com a cozinha, tá? E aí novamente, mas aqui é a cozinha. Olha, se está pertencente ao mesmo volume, pertencente tudo é sala, tá? A não ser que esteja separado. Tá? Tá ali conjugada, tudo aquilo ali é sala. Entra a área de vidro da cozinha e entra a área de vidro da sala. Isso muito facilmente passa dos 20 metros quadrados e muito facilmente a área de vidro passa dos 4 metros quadrados, o que gera imediatamente um não atendimento do método simplificado. E não atendeu isso daqui, não tem lambuja, não atendeu, tem que fazer simulação. Tá? Então a primeira coisa que o pessoal pede para ter reunião comigo, quando vai começar a proposta da norma, eu olho logo a sala.
Se eu vejo que isso aqui já está ultrapassando, eu disse, olha, vai logo para a simulação. Porque não perde tempo simplificado, porque não vai atender e não dá lambuja para isso. O único que dá alguma lambuja de atendimento é essa parte daqui. Por quê? A nova ela permite você ultrapassar esses 20% em alguns casos. Tá? Por exemplo, né, ela permite você ultrapassar se você tiver um ângulo de sombreamento vertical. Tá? Ou seja, se eu tenho uma varanda e sombreia a parte dessa janela, tem uma marquise, dependendo deste ângulo, ela permite você passar essa porcentagem de 20%. Ela também permite você ultrapassar esse 20% se o vidro colocado na fachada tiver um baixo fator solar. Né? E aí, relembrando que fator solar é o quanto de calor que o vidro deixa passar. Né? Um fator solar próximo de 1, 100% do calor que bateu no vidro chegou dentro da casa. Né? Um fator solar 0,20, só 20% do calor entrou dentro da residência. Tá? Então, quanto menor o fator solar, maior a gente consegue colocar essa área de porcentagem até um limite total de 39%. Tá? A depender do fator solar do vidro e desse ângulo de sombreamento. Ok? Se passa desse 39%, tem que fazer simulação também. Se a gente passa para simulação, bom, tem software para isso, tem o Energy Plus, né, que é o mais conhecido porque é gratuito, né, apesar de ser particularmente muito chato de trabalhar com ele, tá? É um software bem chatinho, mas ele é muito utilizado largamente no Brasil todo, tá? Tem outras opções, como esse daqui, que é o Design Builder, né, que é um software pago, mas que já tem uma interface muito mais amigável para a gente poder trabalhar. Tá? Também roda o mesmo algoritmo do Energy Plus dentro dele. Okay? Se a gente vai para a simulação, a norma ela pede no texto atual para que a gente faça basicamente duas simulações. Uma do modelo real, que é o seu edifício, da forma como você quer construir, com os seus materiais. Tá? E um modelo de referência, que é o seu edifício de novo, porém, retirando qualquer elemento de sombreamento que ele possua, né? Ou seja, retirando sacadas, varandas, marquises, né? E utilizando na simulação materiais construtivos de referência da norma. Tá? O desafio aqui é fazer com que o resultado da simulação do modelo real dê valores melhores do que a simulação feita com o modelo de referência. Tá? A primeira nota é que deve ser considerado em ambas as simulações um sombreamento provocado pela vizinhança, assim como é feito também em iluminação natural. Tá? A segunda nota é que a gente deve simular sempre o pavimento do térreo, o pavimento típico e o pavimento de cobertura. Não é o prédio inteiro, né? Você escolhe, na verdade, um exemplo, né, de cada tipologia. Tá? Em empreendimentos com muitos prédios no terreno, né, como esse daqui, que se é uma torre só, você simula ela. Né? Mas com muitos prédios no terreno, o texto de 2013 falava para você escolher só aquele prédio mais crítico. Tá? O texto de 2021, ele não fala isso, ele diz que você tem que simular praticamente tudo, né? O que dá um grande trabalho. Você pega um terreno com 200 casas, em teoria teria que simular as 200. Tá? Para facilitar isso, a norma permite então que você escolha aquelas casas que têm a mesma incidência de radiação solar, né? Ou seja, aquelas que estão com a mesma orientação. Eu posso simplificar, escolher um exemplo daquela trecho, depois pegar um outro exemplo de outra orientação, e assim eu vou eliminando um pouquinho a quantidade de casas ou edifícios que eu tenho que simular. Tá? O desafio, então, o nosso modelo real tem que proporcionar elementos melhores de conforto térmico do que o modelo de referência. Algumas pessoas me questionam o que é que esse modelo de referência tem, né? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, tá? Isso aqui são as características do modelo de referência da norma. Ela praticamente pede para você simular um prédio todo de concreto, né? De parede de concreto, de laje de concreto, né? Com vidro permitindo um bocado de calor entrando, com área de ventilação, inclusive, menor do que exigido pela norma. Ou seja, ela já pede no modelo de referência um prédio ruim em aspectos térmicos. Tá? Ou seja, um prédio que deixa passar muito calor, já é um prédio ruim no modelo de referência. Ou seja, se a sua simulação dá um valor pior do que o de referência, alguma coisa não vai bem mesmo. Tá? Porque o modelo de referência já é muito desconfortável. Tá? Então, assim, se o modelo real já utiliza, por exemplo, nas fachadas e coberturas, né, elementos de melhor desempenho no sistema construtivo, tá? E ainda assim você encontra um não atendimento, é um sinal, por exemplo, que a gente tem algum problema ou nas cores da fachada, né, ou na área de transparência das janelas e áreas de envidraçamento da fachada. Tá? Se a gente já utiliza nos blocos, no concreto, né, algum elemento melhor do que o da norma e continua não atendendo, o sinal é isso, ó, ou é a cor ou é a área de vidro. Tá? Ou seja, é necessário ênfase então no projeto arquitetônico, que é o que decide justamente o tamanho desses elementos, né, e as cores dessas fachadas. Tá? Se a gente vai para a simulação, então, a gente tem que acessar um arquivo climático do INET, verificar qual é a média da temperatura externa que a gente tem nessa cidade, tá? E estabelecer qual é a faixa de temperatura operativa que a gente deve seguir. Tá? Que seria mais ou menos, digamos assim, a faixa de conforto. Olha, eu vou estar em conforto se eu estiver entre tantos graus e tantos graus. Tá? Uma vez que a gente sabe qual é essa faixa de conforto que a gente deve estabelecer,
eu vou para o meu primeiro parâmetro da simulação, tá? Ele vai dizer, olha, essa aqui é a sua zona de conforto, né? Como é que está acontecendo o modelo real e como é que está acontecendo o modelo de referência, tá? E o seu modelo real ele tem que ficar mais tempo dentro da zona de conforto do que o modelo de referência, certo? Essa é a lógica do primeiro parâmetro, ok? A segunda lógica que ele tem que pedir para a gente catalogar é a temperatura máxima em graus Celsius que vai chegar dentro da casa, tá? A temperatura máxima no ambiente do modelo real, ela tem que ser menor do que a temperatura máxima do modelo de referência. E com a lambuja, viu? Ela permite você pegar o modelo de referência, somar 2 graus ali, né? E o seu modelo real tem que ficar menor, tá? Isso para pavimento de cobertura, se for pavimento de pelação 1 grau. Para cidades frias, que não é o nosso caso, aí você avalia também a temperatura mínima, tá? Salvador não entra nesse critério, porque isso é aplicado na zona 1, 2, 3 e 4, ok? Os resultados, então, desse modelo de simulação, eles são soberanos ao método do procedimento simplificado. Então, se você não atende no simplificado, mas atende na simulação, vale o da simulação, tá? E caso a gente não tenha atendimento, né, nessa simulação, aí sim a gente deve discutir o que é possível fazer, tá? É possível mudar em material construtivo? É possível mudar a forma arquitetônica? É possível mudar a área do empreendimento, o tamanho da janela? Aí uma discussão mais fina deve ser feita com a construtora, com a incorporadora, tá? Aqui foi um case que a gente trouxe, por exemplo, e que ele atendeu facilmente apenas trocando as cores. Esse é aquele caso da parede de concreto, né? O prédio todo feito de concreto, todo escuro, cinza escuro, né? Foi entregue a imagem já tinha sido divulgada de venda, né? Prédio, a parede, laje, janelas, né? Sem nenhum sobremento, nenhuma marquise, nada, né? O vidro com alto fator solar, ou seja, muito próximo do modelo de referência da forma, na verdade, já, né? E de fato não atendeu, né? Ou seja, ele ainda nesse modelo aqui, ele conseguia passar mais tempo fora da zona de conforto do que o modelo de referência, que já é um modelo ruim, tá? Aqui a gente solucionou facilmente só trocando as cores, né? Ou seja, a gente trocou as cores da fachada e a gente com isso passou a atender um critério. Eu não mudei o material construtivo, né, não acrescentei elementos novos de sombreamento, poderia ter feito tudo isso, né? Agora intervi muito mais na arquitetura, né? A arquiteta, inclusive, me ligou reclamando muito, porque a imagem de venda já tinha sido divulgada, né? Mas ela começou a ver, olha, ela falou, olha, se não mudar a fachada, você vai ter que então colocar um elemento de sombreamento, mudar o bloco de concreto para bloco cerâmico, acrescentar uma marquise, ela não, vai mudar muito o projeto, não vai dar certo, né? Então, no final das contas, a fachada foi o que acabou resolvendo essa situação, tá? Bom, acho que é isso que eu queria falar com vocês. Conhecer parte da equipe da áudio, né? Agora já conhece. Parte, porque temos outras mentes brilhantes que estão aqui também, né? Aliás, quem da equipe da áudio que está aqui, além de quem falou? Está me ouvindo? Vitor, Pedro, tem mais alguém? Marco, da gestão comercial. Temos mais uma grande equipe aí. E alguém tem que trabalhar para a gente aqui, né? Então, um prazer, obrigada pela participação, obrigado e parabenizo muito o Siluscom por essa iniciativa. Alexandre sempre foi visionário e sempre valorizou muito a parte técnica e o pensar para que as soluções possam ser prevenidas. São coisas que a gente sempre teve essa sinergia muito grande. Então, as pessoas perguntam muito por que, como a gente pode, de alguma forma, mudar, né, o mercado. A gente sempre se perguntou isso. Porque é muito fácil apontar o dedo e criticar. Quem não tem conhecimento, ou é o arquiteto, ou é o cliente, e um culpa o outro. E fica aquele jogo do empurra de quem é o responsável. A gente, na áudio, desde 2015, assumiu a responsabilidade de alguma forma, fazer a diferença no mercado. Foi quando se criou o Áudio Propaga, por isso que hoje temos 5 professores na áudio, 6, né? Enfim, está crescendo esse número de professores. Com cursos de diversos temas. E para que vocês saibam, o foco agora, a gente já dava curso desde 2015, como eu falei, não foi uma coisa que surgiu na pandemia, mas era presencial, agora é mais online. E temos dado muitos cursos em company. E eu trouxe esses aqui porque no cronograma desse ano, além dos cursos em company, temos dado para construtoras, para incorporadoras, né, e escritório de arquitetura, esse ano teremos 2 cursos muito interessantes para nós desempenho sobre esse tema, por isso que eu estou falando sobre isso agora, que é esse aqui, a construção de desempenho, que é o único curso que eu vou ministrar esse ano. Tá? Vale a pena quem quer realmente. Eu vou dar uma pincelada muito rápida de acústica, porque hoje eu já falei muito de acústica para dentro do Siluscom. Eu acho que hoje era muito mais trazer a questão de iluminação e de térmica, com mais detalhe, eu não vou detalhar tanta parte de acústica, mas um curso de 4 horas você sai com uma boa noção assim, de entender onde você vai pisar, assim, o que representa os elementos construtivos diante dos requisitos da norma de desempenho.
E finalizar o ano com o curso de iluminação e norma de desempenho, que o professor está aqui, que faz parte da equipe de Christian, Vitor. E vocês vão entender bastante coisas da arquitetura e aprofundar muito mais, né, como você pode usar, que estratégia você pode usar. Para quem não sabe, a Audi tem uma pós-graduação, gostei da área, quero me aprofundar, quero ser especialista. Temos uma pós-graduação de projetos de acústica e iluminação, em parceria com a instituição de ensino, e estamos na terceira turma, né? Todo o corpo docente é da Audi. Então, vamos falar de conforto acústico, porque todo mundo tem problemas, já pensa muito na acústica quando fala de teatro, de auditório, de estúdio, de cinema, mas finalmente o Brasil parou para pensar de que a acústica é saúde e de que eu, na minha residência, eu preciso ter privacidade. Eu preciso poder acordar na hora que eu quero acordar, não na hora que o meu vizinho desperta. Eu quero não ouvir, ter o direito de ter um jantar, um almoço, sem ouvir a descarga do meu vizinho, porque nada agradável acontece quando eu ouvi a descarga. Então, se eu fosse contar para vocês os casos reais que a gente vivencia por conta de falta de privacidade, daria aqui 4 horas só de cases. Então, a gente vai trazer mais questões relacionadas à aplicação direta. Então, norma de desempenho, pela primeira vez no Brasil, a gente passou a ter uma norma que trata de isolamento acústico. Nós já tínhamos normas no Brasil de acústica, né? Várias. E, antes de tudo, entender de que é uma questão de saúde. Vamos separar um pouco a coisa de que tem que atender a norma. Não, eu tenho que adequar o ambiente para que seja saudável. Muda a forma de enxergar na hora que você pensa a sua responsabilidade antes do processo de projetar, de construir, de incorporar. É um ser humano que vai ocupar aquele espaço. Como é que ele vai se sentir? Como é que ele vai habitar aquele ambiente? Como é que vai ser a vida dele, o dia a dia, em termos de qualidade de vida? É saúde mesmo. Aí eu posso trazer umas afirmações aqui, né? Muitas edificações residenciais impactam negativamente a vida das pessoas. Problemas de projeto, problemas de especificações e problemas construtivos proporcionam, de fato, doenças fisiológicas e psicológicas dos moradores. Ai, Débora, que exagero, não é assim não. Vamos ouvir um depoimento de uma situação real. Se ouvir, né? Agora, cadê o técnico de mexer? É que estava tudo preparadinho. Enquanto isso, deixa eu conhecer que a minha plateia é arquitetos. Ok, engenheiros. Tem alguém da área de fabricação de material, ou esquadria, ou bloco. Ok, a minoria está. Dentro de casa você encontra. Está muito bem representado, né, Marcelo da Brimental? Uma honra ter você aqui, viu, Marcelo? Ok, pode botar, Cris? Pode. Mas enquanto nem dentro de casa você encontra a paz e o sossego que precisa. E esse é um problema que o Anderson tem enfrentado há mais ou menos 2 anos, né, Anderson? O que é que acontece aqui na sua casa? É um estado de permanente perturbação. A gente não encontra paz, a gente não encontra sossego dentro da nossa casa, que é onde a gente espera encontrar essa tranquilidade. A gente chega em casa e começa o barulho vindo dos elevadores e da casa de máquina dos elevadores. A casa de máquina está acima aqui do meu apartamento, então a cada vez que o elevador funciona, qualquer que seja, temos 3 elevadores no prédio, a cada vez que um elevador funciona, esse ruído se propaga por todo o ambiente, sobretudo no quarto da criança, no nosso quarto, e isso realmente tem sido muito, muito difícil. Inclusive isso trouxe consequências também para sua esposa, né? Sim, minha esposa hoje é submetida a tratamento psiquiátrico, psicológico, tomando medicamentos, porque está bem difícil. O incômodo seria pequeno para esse barulho que a gente é submetido. Ele acaba simplesmente com a nossa paz, nossa tranquilidade, nosso sono. A gente acorda várias vezes, a criança acorda. Então, pela manhã, a gente está com o humor alterado, em qualquer lugar que a gente esteja, porque isso vai dentro da gente, fica na nossa mente o tempo todo. É como se fosse uma tortura a qual a gente está sendo submetido mesmo. Você se submeter a um ruído durante tanto tempo traz como consequência essa sensação de estar com o ruído lhe seguindo o tempo todo. Só para a gente refletir um pouco sobre uma situação. Outra. Eu faço parte do Comitê Técnico da ABNT, participei da construção do novo desempenho desde 2006.
Me lembro muito de 2008, essas discussões, principalmente na parte de acústica, durante um bom tempo representando o Nordeste no Comitê Técnico. Hoje temos o Comitê Técnico de Acústica na BNT, mas antes ele pertenceu ao CP2. E todas as cartas relacionadas à acústica, eu era secretária da comissão, inclusive chegavam, né, da revisão das normas de acústica, chegavam para mim também. E eu recebi essa carta, claro, que não vou registrar o nome da pessoa, mas a questão de academia, que tem sido um problema muito sério, muito grande hoje em dia. Olha a sensação, vou ler porque eu sei que está pequenininho, vou ler o trechinho, a sensação de quem está sofrendo por essa situação. A Comitê Técnico da Custo Subido da BNT tem o seguinte problema, conforme relato abaixo. Obrigado. Estou exigindo o primeiro andar do prédio, sofro com fortes e intermitentes ruídos e trepidações oriundos da sala de musculação, provocado pelo lançamento dos hotéis, não é crossfit, estou falando de academiazinha normal. Tal fato vem prejudicando a minha qualidade de vida, pois sou diariamente despertado antes do horário habitual, normalmente as pessoas vão malhar antes de ir para trabalhar, né? Antes de trabalhar. Que coincide com o funcionamento regular da academia. E aqui que eu quero atenção. É como a sensação, é como se análogamente, de tempos em tempos, alguém jogasse uma bomba. Você tem noção, você está na sua casa, você está num campo minado na sua casa. Sempre aquela sensação que você está realmente em uma sensação de guerra. A academia hoje, eu diria que está sendo da pandemia para cá, aumentou demais. A norma de desempenho trata a academia como área comum, bota no mesmo pacote de salão de festas. Então, se a academia está no térreo, todo mundo acha no térreo, não tem ninguém embaixo, né? E por acaso não tem contato rígido, se vibra o piso não vibrou, o pilar que não vibrou a parede, não, até 6 andares, eu já vi referências de que essa vibração acontece. Então, a academia não é problema só quando ela está em cima do andar habitacional, não. Embaixo também ela é um problema. Então, e a gente, na consultoria, a gente não só atende o requisito da norma, mas a gente orienta, alerta e dá soluções para que a academia não seja um problema no futuro, independente de norma de desempenho. A gente tem que ter bastante cuidado de não ficar muito fechado no cálculo, no resultado, e aí não. A gente precisa, de alguma forma, proteger os nossos clientes, né? Alertar nesse sentido. Outro ponto crítico, salão de festas. E aí o salão de festas, muitas vezes, está localizado embaixo da suíte, ou próximo de áreas muito sensíveis ao ruído. Se é o melhor local em planta, tranquilo, mas assim como o salão de festa, a gente tem que ter esse cuidado. Se for em cima, claro, um cuidado um pouco maior. Se tiver cinema, que tá caindo um pouco de desuso, mas de vez em quando aparece e tal, tranquilo, mas deixa um pé direito maior, porque vai ter 2 forros, o que isola o som e o que absorve. O que a gente pede para a arquitetura é isso. Bota o forro no limite, o pé direito junto com a estrutura, tal, e o que a gente vai fazer? 2 forros e reclama. Ah, não, vai baixar muito o pé direito. Vai baixar não, era para ter previsto de que precisaria de 2 forros. O forro que isola e o forro que absorve. A gente é culpado de baixar o pé direito? Não, a gente está dando uma solução diante da situação que está lá, tá? As piscinas também, antes a piscina era da cobertura que ficava no andar de cima da cobertura. Hoje, quando está na cobertura, às vezes ela está no nível da cozinha. Embaixo está o morador. A norma de desempenho não trata dessas, não tem requisito para isso, porque o requisito que tem da norma é se a piscina for de uso coletivo, ou seja, um rooftop coletivo. Mas é um problema que também a gente tem que alertar. Independente de se a piscina de uso coletivo ou não, acho que precisa dar uma recomendação de que um projeto acústico específico deve ser feito. Certo? Então, a norma de desempenho, acredito que todos vocês estão bem por dentro aí da norma. Como eu falei, no curso a gente consegue aprofundar mais. Na parte de acústica, o requisito da norma tem uma relação direta com a forma com que o som é transmitido, se é pelo ar ou por contato rígido. Normalmente isso aqui tende a ser o grande problema, né? O maior de todos. Tem requisito para piso, para paredes, vedações externas, vedações internas. Entre unidades habitacionais, não tem requisito dentro da própria unidade. Então, a hierarquização de parede tem sido uma demanda muito grande, que é uma forma de você conseguir reduzir o custo, né? Sistemas hidrossanitários, que também é apresentado na norma, apesar de não estar ainda como caráter obrigatório, mas está na norma. E a parte de equipamentos. Então, na prática, torna-se necessária uma nova metodologia de projeto com especificações mais definidas, ainda na fase da incorporação, corroborando com o que o Christian falou aqui no início. Responsabilidade técnica de cada profissional. Se não tem o consultor de acústica, ou de térmico ou de lumínico, algum projetista ou responsável técnico pela incorporação vai ser responsabilizado. A norma tira a responsabilidade da construtora, traz para projetista e responsável técnico, entendendo de que essas definições foram feitas antes, não é com quem pega tudo pronto para fazer a coisa construir. Alguém definiu antes. Então, se não tem o consultor, tranquilo, alguém vai ser o responsável de alguma forma, porque está muito descrito isso na norma. E
trata a inadequação acústica como uma doença construtiva. Como temos muitos engenheiros aqui, engenheiro melhor que ninguém sabe que é uma doença construtiva. E está claramente descrito na norma. A falta de isolamento acústico é uma doença construtiva. E muitas empresas já estão usando isso, algumas até aqui da Bahia, mas eu trouxe um exemplo, só no curso eu mostro outras, inclusive, já estão usando esses elementos que estão sendo implementados para melhorar o isolamento acústico como um potencial de venda, como algo que vai valorizar. Você acha que a pessoa que já sofreu de ficar ouvindo descarga de vizinho, na hora que ela for comprar, isso não vai fazer diferença na hora de ela escolher? Você acha que a pessoa que sofreu de não dormir por causa do barulho do caminhão, do ônibus que passa na rua, quando ela vê que o empreendimento dela tem, que é o meu empreendimento, que é o meu apartamento, né, que eu escolhi também por conta disso, eu moro no apartamento da Cone, fazendo propaganda, mas escolhi porque aquela janela veneziana integrada eu acho maravilhosa, foi um diferencial, fez a diferença mesmo, temos aqui, né, a presidente da Cone, foi um diferencial no momento da escolha, sim, porque eu sabia que eu poderia ter mais proteção em termos de isolamento acústico, além, inclusive, do que a norma pede. E a questão de parede, repare, aqui eu só trouxe esse exemplo lá no interior de Sorocaba, porque ele trata com bastante cuidado a dinâmica, né, a forma de falar. Eu inclusive ajudei nisso, oriento. Não coloca assim isolamento acústico. Você tem isolamento acústico quando vai aqui escrito? Não tem. Você fala isolamento acústico, seu empreendimento tem isolamento acústico. Eita, vou tocar uma bateria aqui, ninguém vai ouvir. Porque ninguém entende o nível de isolamento acústico, que é em função de uma situação do dia a dia, de uma residência, né, o que acontece normal numa casa. Mas hoje a gente se pergunta o que é normal, né? Então, tem também essa questão. E um exemplo rápido, para fazer um comparativo aqui, as paredes que separam vizinhos, essas são as mais críticas, e as paredes que separam internas já não são críticas. Então, ou seja, essa tendência, como eu falei, de hierarquização. Não foi-se o tempo daquela, todas as paredes, duas linhas representam uma parede. Não, essas duas linhas significam o quê? Que parede, que característica, que composição. Então as internas elas são diferentes das externas, você economiza um pouco na interna, mas você reforça na externa. Isso depende se está separando quartos, se está separando salas, são requisitos diferentes, enfim, não por sentido, pode destrinchar mais. O que é muito bom, que eu queria deixar claro aqui registrado, que eu sei que é uma coisa que gera dora, né, Felipe? Felipe é o consultor de acústica, aquele que faz todas as simulações para norma de desempenho da áudio, é a receita de bolo, né? Qual parede que é para usar? Que parede que eu vou usar? Ou eu usei essa parede eu usei nesse empreendimento resolvendo o problema. Então pronto, é só copiar, usar a mesma parede que eu vou resolver, né? Se fosse assim, até na própria norma teria uma lista, né? Usa a parede tal, que vai resolver. Mas não é assim. Não porque eu não quero que seja assim, porque é física. Todo o processo de transmissão sonora, que é um fenômeno físico, ele não acontece apenas diretamente, ele acontece também por conta dos caminhos indiretos, dos contatos rígidos. Então, essa mesma parede, essa parede aqui é igual, nesse ambiente, na prática, ela está isolando 44, no ambiente menor ela está isolando menos. E quanto menor o ambiente, pior, viu? O ambiente receptor, pior vai ser. Os smarts. Então, mas às vezes os smarts você junta a sala com quarto, né? E aí fica maior um pouco o ambiente. Mas tem o problema dos smarts que a gente vai falar, que até da revisão da norma. Então, essa parede pode ser que para isso aprendi. Essa arquitetura aqui, com essa geometria do ambiente, atendeu. Mas na mesma parede, na outra geometria, já não atendeu. Porque, inclusive, o volume do ambiente, a reverberação, tudo isso influencia na forma como o som é transmitido. E aí a tendência, realmente, já se preparem, quem ainda não projetou edificações e tem intenção de projetar edificações que atendam no desempenho. A tendência, não tem a receita, que a gente precise em algum momento de paredes duplas, que podem ser as paredes que a gente chama parede mista, né, com a parede que é bem eficiente, é uma alvenaria comum, fazendo um sanduíche com drywall. Eu estou falando que é uma parede que separa unidades habitacionais, principalmente se for quarto, um dos lados, tá, gente? Normalmente quase sempre precisa daquele parede muito difícil, ou também pode preencher o bloco às vezes, ou uma parede mais pesada, exatamente. Então, mas só estou deixando aqui para pincelar alguma coisa de quanto mais prever essa possibilidade assim, é melhor, certo? Lembrando que as paredes múltiplas elas conseguem melhorar por conta da dificuldade do caminho, da descontinuidade dos meios. E aqui também, toda vez eu tenho que falar e registrar, nunca é demais. Lã de vidro, lã de rocha, lã de PET, é isolante térmico, não é isolante acústico. Tá? Então vamos aprender? Mantra, lã de vidro, lã de PET, lã de rocha, não é isolante acústico.
Pode falar. A parede dupla tem que ter um cálculo de estrutura, né? Por causa da questão do peso, não? Tem, mas se a gente dobrar com drywall, normalmente quando esse cálculo já foi feito, que é muito comum de entrar depois, a gente dobra com drywall. E aí normalmente não interfere. Quando eu falo em parede dupla, minha concepção, você comprou um apartamento, né? Depois deu o problema do ruído. Então não tem como fazer parede dupla. Tem, com drywall. Não, sim, com drywall. Isso. Mas com... Mas drywall é parede dupla também, a gente chama dupla. É. É um tipo de sistema de parede dupla. É isso? O duplo é o sanduíche que tem uma câmara de ar no meio. O duplo não precisa ser duas alvenarias, não. Você pode ser dois elementos diferentes, tá? Então, a lã não isola, não é isolante acústico, mas melhora a performance de isolamento de uma parede, porque evita que o som fique se debatendo. Eu tô falando mais alto do que tá aqui perto, talvez, gente, é porque eu tô sem microfone. Pessoal, não sei se eu tô... Gente, eu tô gritando, né? Mais alto, tá todo mundo ouvindo aí no fundo direitinho, né, Vitor? Então, melhora porque dentro, em vez do som ficar se debatendo, o material absorvente, ele ajuda ali na redução. Então, ela melhora o isolamento do sistema, mas não é isolante acústico, tá? Então, fiz uma parede entre vocês aqui de lã, tudo que eu falar, vocês vão escutar. O que eu ouço de engenheiro arquiteto, essa parede isolante tem lã. Como se criasse um bloqueio, porque colocou a lã. Então, essa é uma coisa importante. E aí, uma coisa que é muito... Esse material, quem for associado à DM, recomendo vocês solicitarem. Ou, se eles autorizarem, a gente envia também para o meu prazer. A DM nos contratou em 2014, logo na desempenho entrou em vigor, esse estudo para avaliar os empreendimentos da Bahia. Como é que a Bahia está? Os empreendimentos da Bahia estão diante da norma de desempenho? Como é que está esse atendimento aí de norma de desempenho, né? E foram feitas muitas medições, muitos ensaios e tal. Foram feitas algumas avaliações em campo. A Áudio atua na parte da consultoria. A gente não faz essa medição em campo, trabalhamos em parcerias com outras empresas, porque eu não acho ético a gente mesmo fazer a consultoria e eu mesmo vou lá e vou medir, vou dizer que está atendendo a consultoria que eu fiz. Eu acho que é melhor que a gente tenha outra empresa que possa fazer esse trabalho aí. Só trouxe esse exemplo para você, o exemplo com esse tipo de parede. Bloco cerâmico furado. Esses dois empreendimentos que eu vou trazer para vocês compram bloco cerâmico na mesma fabricante, ou seja, o mesmo bloco, tá? Aqui. Essa parede aqui que separa a living, os dois livres, está atendendo ao nosso desempenho. Essa mesma parede que separa aqui, que hoje está até bem menos, a gente recebe 4 empregados, mas na época ainda era muito comum. Como 4 empregados é menor, a mesma parede não atende, porque 4 empregadas é quarto. Quarto requisito é mais restritivo. E aí, essa mesma parede que aqui estava atendendo para quase tudo, né? Só não estava atendendo para essa situação, nesse empreendimento não atendeu em praticamente nenhuma, porque foi um empreendimento em que separa quarto com quarto. E também o volume, o tamanho, enfim, todas essas questões aí envolvidas. Tem toda uma relação construtiva, certo? E é assim que a gente consegue simular, assim que é possível você prever o comportamento sonoro na edificação antes de construir, né? Não vai lá e vai medir, não está atendendo, aí destrói, né? Faz de novo. Então, assim como a parte técnica lumínica, a gente simula, o software constrói, informa ele os ambientes, o uso de cada ambiente, os requisitos do nosso desempenho, todo o sistema construtivo de forma muito detalhada e precisa que você precisa fornecer para a gente. E aí ele simula e mostra quais ambientes que não estão atendendo, quais os locais e o principal, eu costumo dizer que é como se fosse um raio-x da edificação, né? Um diagnóstico ali. Não está atendendo nesses pontos. E aí ele vai mostrando por quê, o som está passando por onde. É um problema de ruído de impacto, é ruído aéreo, e aí eu consigo dar os remédios para várias situações, que a gente gosta de dar várias opções. A gente não vende material justamente para poder não ter esse tipo de relação com venda e poder diversificar e mostrar essas opções dentro, claro, da possibilidade que o cliente permite para a gente. Então não é só colocar lá, pega o estagiário, bota as informações e roda o programa para dar o resultado. Não. A pessoa que simula tem que ter muito conhecimento de acústica para que esses resultados eles tenham uma coerência com a situação real e você questionar o que está fazendo. Então, se você sabe usar o programa, mas você não tem experiência, então nem sempre aquele resultado pode ser com a precisão que você precisa. Então é difícil a gente, inclusive, crescer a equipe nesse sentido, porque tem que ser muito especialista, tanto que esse programa, quem finaliza sempre o modelo é Felipe, que é o professor, e que não tem como, bota estagiário para poder fazer, não é assim. E tem cliente que chega pra gente, né, e chama, eu quero só que vocês rodem o programa aí para dizer que está atendendo e me dê. A gente às vezes ainda ouve isso, infelizmente. Talvez porque algumas empresas podem falar assim, a gente não roda o programa, a gente estuda a sua edificação, faz uma análise criteriosa, crítica diante do comportamento dele, dos materiais, e vai solucionar. Então a gente não entende também
consultoria que não dê solução. Para mim, ela tem que direcionar para a solução. Oi. Você pode importar a edificação de um outro programa? Seria ótimo. Você verá para explicar, Felipe. Isso é uma grande desvantagem que o software, na verdade, a maior parte do gestão comportamental tem isso, não tem uma interoperabilidade com os modelos. Essa palavra não consigo gravar. Interoperabilidade. Você não consegue explotar. O Sonatec, né, por exemplo, né, você ainda tem que receber o modelo ENCAD, né, decalcar a planta baixa do software e modelar dentro da né. Tanto que é uma modelagem simples, na verdade, não render. Né. São as lâminas, na verdade, onde ele reconhece o material multifuntivo que está em cada fase. Né. O diálogo, se eu não me engano, você ainda consegue pegar do SketchUp. Algumas coisas. Mas daí, muitas vezes. Aproveitando que você falou do software, ele faz a modelagem de entorno também, porque tipo, eu entendo que o terreno, as edificações internas pode acabar, o entorno pode acabar sendo de uma maneira O Dialux faz, o Energy Plus você considera as edificações do entorno, mas o Sonarchitect não. O Sonarchitect é feito para a edificação. No entorno você tem que utilizar um mapa de ruído, o Cardinal, o SolidPlan. Que no curso eu falo bastante sobre ele. É outro software para analisar a influência do ruído urbano na fachada. Tá? Isso é outra coisa que a norma traz também. Então, para concluir, a gente entender, queria trazer para vocês a forma como eu enxergo uma edificação. Eu enxergo a edificação comparando muito com o corpo humano. Se tiver problema no joelho, por enquanto é o joelho. Passa um tempo andando torto, vai doer sua bacia, que vai doer sua coluna. A gente não consegue. Vou fazer a simulação, quero contratar para vocês aprenderem a fazer o cálculo da laje. Eu preciso simular a edificação como um todo. Porque o peso da parede influencia na forma como a laje vibra. Lembrando que som é fenômeno vibratório. Algo tem que vibrar para que aconteça o som. Um elemento influencia no outro. Então tem que construir o modelo como um todo para que a gente possa entender qual a influência desse elemento. Eu posso até te dar as opções só para resolver o piso, mas eu tenho que simular o edifício como um todo. Não tem como eu separar nesse sentido, tá? E aí a gente tem uma classificação a norma, né? Classificação de mínimo, intermediário e superior. Vamos fazer um questionamento, uma reflexão aqui sobre essa questão. Até porque o mínimo não é conforto. Principalmente lembrando do fato de que existem normas de acústica 1052, que existe desde 1987, que foi revisada, esse comitê que revisou essa norma, que eu era secretária, que foi revisada em 2017, e que traz esses valores para dormitórios. E qual a diferença? Essa norma ela é citada na norma de desempenho, essa norma que diz quanto é que pode chegar aqui dentro, e aí vem a norma de desempenho e diz, ok, para chegar aqui dentro assim, a minha fachada tem que isolar tanto, a minha parede tem que falar com o vizinho, a minha laje, é como se uma norma complementasse a outra. Seria ótimo se na prática fosse assim, mas muitas vezes você atende ao mínimo, vergonhoso mínimo da norma de desempenho em alguns requisitos, principalmente ruído de impacto, mas você não consegue atender essa norma. Lembre-se que essa norma ela tem caráter de lei, ela é citada na resolução do CONAMA e ela está citada na norma de desempenho como referência. É como se fossem normas associadas. Então cabe a nós ter esse cuidado, orientar. Por isso a gente resolveu fazer uma pesquisa científica que vai ser publicada em novembro, pela primeira vez no Congresso da Sociedade Brasileira de Acústica, e concluído essa simulação que relaciona, a gente analisou os 10 últimos anos, todas as simulações que foram realizadas no Nordeste, dos 10 últimos anos, comparando a série de questões, e a gente vai trazer um spoilerzinho para vocês aqui desse resultado, tá? Depois, aí não posso apresentar todo, mas depois de novembro a gente pode marcar no Sinduscom para eu realmente apresentar o resultado. Foram resultados incríveis que a gente encontrou, mas eu vou convidar o Felipe, que encabeçou essa pesquisa, inclusive, para falar só de 2 elementos que a gente tem refletido muito sobre esse mínimo da norma de desempenho. E tem uma coisa, um parêntese, que demanda uma reflexão muito grande, né? Porque atender o mínimo, está atendendo a norma, ok. Mas o seu morador, quem vai comprar o seu empreendimento, ele vai estar satisfeito com o mínimo? Quem é que vai comprar o seu empreendimento? Porque a gente foi recentemente um empreendimento de alto luxo, recentemente, vou dizer o nome, que é laje nervurada, sem contrapiso, laje zero nervurada, e que
para... a gente foi lá para resolver o problema da cliente, da moradora. E que foi feita a simulação e que está atendendo o mínimo da norma, está na norma. Aí eu falei, seu cliente, e a moradora está você. E aí uma vista linda, né? Uma vista assim, pro mar, depois da favela, né? Que explica que o outro assim, depois da favela você vê o mar, mas tem uma vista muito bonita. E aí eu falei, bom, você aprende a vir na minha casa, minha vida? Quem é? Sua cliente, ela era médica, ela dorme de dia, ela queria uma superfície, ela ficou muito chateada porque ela estava confiando que era um construtor que estava entregando um produto de qualidade. E acho que a gente já fez Minha Casa Minha Vida com isolamento acústico melhor do que esse dela. Eu costumo dizer que eu acho que a gente foi para lá agora para resolver o problema das residências. Que a acústica é uma área muito democrática, né? Como o problema de acústica só aparece quando você está morando, então às vezes antes está tudo maravilhoso. Mas explica, Felipe, esses dois slides aqui. Como a Débora falou, na verdade, é só um spoiler, um assunto completo, a gente só pode publicar, compartilhar depois de novembro, porque já está escrito, mas a gente só pode publicar depois que for apresentado no Congresso, né? A gente reuniu 199 empreendimentos que a gente simulou nos últimos 10 anos no Nordeste e analisou os resultados, né? Esse gráfico daqui ele mostra, por exemplo, o passado dos anos de 2013 até 2023. Em azul a gente tem o total de empreendimentos simulados em cada ano, né? E aqui em verde o quantos que solicitaram atendimento no mínimo, em laranja o quanto que solicitaram atendimento intermediário, e em vermelho o quantos que solicitaram atendimento do nível superior, né? Apesar de você perceber que nos últimos 3 anos houve um maior crescimento assim, para o nível intermediário, o mínimo ainda prevalece como o nível mais solicitado para atendimento na universidade. Eu já tive cliente que me solicitou atender um nível inferior, isso não tem. E aí o que a gente fez? A gente pegou esses mesmos 199 empreendimentos e catalogou em níveis... são 199, quase 200 empreendimentos que foram avaliados. Em habitação de interesse social, padrão econômico, padrão médio, padrão luxo e padrão alto luxo, né? Então a gente saiu fazendo essa classificação socioeconômica do empreendimento e depois para cada classificação socioeconômica a gente verificou quantos que solicitaram atendimento. Veja bem, não é o resultado final, é o quanto que a gente recebeu o pedido, né? Ou seja, o desejo da incorporadora e da construtora, tá? Aqui no caso da habitação de interesse social, a maior parte pede o mínimo, é a mesma coisa que a gente vê aqui no padrão econômico, no padrão médio, no padrão luxo e no padrão alto luxo. Apesar de aparecer o intermediário para definição, o pessoal quando decide pelo superior, é quase 8,80, né? Mas ainda assim destaca, a maior parte não tem preço mínimo. O que levou também a uma situação curiosa da pesquisa, né? Então a gente verificou, por exemplo, que em período de habitação de interesse social é muito comum a utilização de lajes de concreto, muito esbeltas, finas, sem forro, com dormitórios pequenos, baixo pé direito, pouco volume, o que em geral gera um não atendimento de impacto. Geralmente com 82, 84 dB e o limite da norma é 80, 90, né? Então não atendeu com 82, 84, dificilmente a construtora topa você aumentar a espessura da laje, aumentar o contrapiso ou colocar um forro, porque não está previsto no orçamento, não é aquilo, já está comprado, já está fechado, ninguém quer modificar. Uma das soluções mais aceitas tem sido o uso de uma emulsão acústica, uma argamassa anti-ruído, que é bem fininha, 13 mm, e que atenua aí cerca de 10 dB. E aí ela passa a atender a norma com 72, 74 dB, beleza? Beleza. A gente simula um empreendimento de alto luxo, né? Que também pediu para atender o mínimo, e quando a gente simulou, deu 77, 78. Atendeu o mínimo, ele vai fazer alguma coisa? Não, porque ele já atendeu. Resultado, o alto luxo está dando um resultado pior do que o Minha Casa Minha Vida. É isso que a gente tem observado. Coisas curiosas que está acontecendo muito. Isso, Jonathan. É possível atender a norma, já trago essa reflexão desde quando eu comecei. Aqui no Ciduscom, considero a minha casa também, foi o primeiro lugar que eu ministrei o curso de acústica no desempenho, os tempos áureos, os cursos presenciais, e foi tão bom, e depois daqui a gente começou a dar curso no Brasil todo. E eu já falava isso, mas ainda vale essa reflexão, porque a gente ainda ouve. Estou falando muito com relação à nossa relação com os nossos clientes. Então, repensar a forma de trabalhar para definir algumas alterações na construção civil, na construção realmente demanda dedicação, tempo, estudo, tentativa, trabalhar em equipe dá um pouco mais de trabalho. Então, é repensar a forma de a gente se relacionar com os nossos pares, com os nossos colegas, com os especialistas, entendendo que o objetivo não é proporcionar a qualidade de vida aos usuários e, consequentemente, a credibilidade da sua empresa. O objetivo nunca foi onerar nem aumentar custo de nada. Tem que mudar a forma de entender o que é atender a norma de desempenho. Então, o que acontece na prática é que, por meio do desconhecimento, muitos opinaram, as construções ficaram inviáveis, ou a gente pode falar, após 10 anos de consultoria para norma de desempenho, nenhuma foi viável. Então, ou seja, é o medo. Será? E o que realmente tem o que se relaciona nesses contextos? E aí, pegando um caso como exemplo aqui, de qualquer obra que apareça,
poxa, não está atendendo. Não está atendendo, aí a gente vê que tem uma janela. Aí eu vou falar, Cilinha, ó, aumenta essa janela, aumenta um pouco a altura e um pouco a largura, que vai passar a atender. É só fazer isso daí, você vai conseguir. Nada disso, que vai atender a iluminação, mas a acústica vai ser problema, a janela vai ser mais cara, e justamente o nível de isolamento da fachada vai ser impactado, não pode ser assim não. Mas daí se diminuir a janela também não atende ventilação natural, é melhor manter a janela do jeito que está, botar um sombreamento com a marquise, botar uma película escura. Não, película não, Felipe. Se botar película entra menos luz. Aí não vai adiantar aumentar a janela. Aí Cilinha fica maluca. Pois é. Isso é uma brincadeira, só para vocês entenderem que na verdade existem várias soluções e que quando as coisas são pensadas em conjunto, tudo se resolve. Tá? Tudo é feito de forma harmônica, então a gente, as três áreas, quando elas são trabalhadas junto com a arquitetura, a gente tem que apoiar vocês, o projeto. Então, a gente fez essa brincadeira aqui, mas você consegue muito. Na verdade, é o equilíbrio. E é possível, isso é muito viável também. Nunca teve uma situação que isso se tornou, vou derrubar e fazer tudo do zero. Não, são pequenos ajustes. Agora, é saber realmente valorizar cada área, respeitar cada área, entender que no final das contas, quem vai ganhar é o empreendimento e o projetista, porque o resultado é de vocês. Então, essa mensagem que a gente quer deixar aqui no final e agradecer pela atenção. E essa reflexão, essa pergunta que eu faço para vocês, sair daqui todo pensando nisso, né? Qual é a sua responsabilidade antes do processo de projetar, de incorporar e de construir? Muito bom. Sempre bom estar vocês aqui. Agora a gente começa a entender por que eles não estão só aqui em Salvador. A áudio hoje é uma referência nacional e internacional. Não sei se você sabe, escritório em Dubai. A áudio hoje tem escritório em Dubai. Parabéns a vocês, parabéns, foi maravilhosa a apresentação. Você sabe como eu sou fã, antes da saída, você pode vender o apartamento primeiro aí. Tem um apartamento para vender depois, se vocês quiserem. Enfim. Eu não sei como é que vocês querem fazer a dinâmica, eu deixo vocês decidirem. Vocês querem ter um café ali servido para tirarem dúvidas ou você tem alguma pergunta? A gente pode aproveitar aqui, acho que algumas pessoas já fizeram, né, ao longo, mas como a gente falou no início, que a gente ia deixar para o final, talvez algumas pessoas tenham guardado uma pergunta no final. A gente tem uns com 10 minutinhos, né? E como você viu que o povo não saiu, o povo tá bem, o povo ficou também. A gente passou, na verdade não é que passou, a gente não tinha contado com o tempo da apresentação do Silvio Scope, foi uns 15 minutos, aí foi o tempinho. Mas vamos lá, alguém não mostra aí. Eu queria só fazer uma observação aí com relação aos índices dos materiais aí e aproveitar a oportunidade de estar no Sinduscom, que hoje tem o Sinduscom hoje trabalha com alguns fornecedores. Eu acho que seria interessante já partir do próprio Sinduscom como instituição a solicitação desses índices, desses dados aos fornecedores que estão dentro da cadeia aqui de compra do Sinduscom. Mas alguém tem uma pergunta, gente? Ali foi mais a sugestão do Sinduscom. Ali foi uma sugestão. Porque a gente, quando a gente fala que não tem dados, a gente não tem o poder diretamente de pedir para a indústria e fornecer os dados. A gente fala, normalmente o cliente a gente tenta, mas outra coisa é o sindicato realmente. Quanto mais informação, mais precisos serão os resultados. Né? Perfeito, perfeito. O que a gente percebe primeiro é o seguinte, eu acho que a norma de desempenho, quando ela vem, ela muda a paradigma, né? Então, nessa mudança, ela faz um conjunto, um arcabouço, a palavra é arcabouço, né? De normas. Então a gente se remete, quando eu fui estudar a norma de desempenho, você participou, Débora, algumas pessoas participaram aqui comigo, a gente viu um link direto com várias normas que precisavam ser revisadas, estudadas. Esse é um trabalho intenso que está sendo feito. Existe o GANT, que é um grupo de normas da CEBIC, é um trabalho aí de 10 anos, revisando e atualizando, em média, são canceladas e alteradas mais de 50 normas de forma anual, algumas dessas são atualizadas. Penso que houve uma evolução muito grande, porque o que era uma vontade dos grandes contratantes, pensa que a norma de desempenho, ela tem sua origem na Caixa Econômica Federal para entregar minha casa na vida, é exatamente isso. Houve a adesão das construtoras, entendendo que isso seria um avanço para todo o setor. Penso que aí já teve uma renovação de normas, houve o acompanhamento das construtoras, dos projetistas, e eu acho que a nova fronteira é exatamente nossos fornecedores. Fornecedores ainda precisam
de um amadurecimento, de testar a vida útil, de avaliar seu desempenho, avaliar algumas conformidades. Mas olha, alguns, eu diria que a maioria já está bem alinhada, viu, Washington? Hoje a gente percebe os catálogos técnicos estão melhorando bastante. Existe sim, quando a gente fala talvez em bloco, blocos concretos. Densidade, estou falando com Débora. A gente tinta também. Tinta, o bloco, pesar o bloco, qual a densidade do bloco, qual é a quantidade. Ainda tem um avanço a ser feito nesse sentido. Mas tintas, perfis de alumínio, os quadrinhos foram que evoluíram rapidamente. Mas eu acho que é um processo, é um pedido, eu acho que a Compratec, eu acho que todo esse debate tem um foco que está todo mundo falando. A gente tem que ter segurança técnica. Porque senão vira uma insegurança jurídica. E eu acho que aí tem uma contribuição, é um trabalho feito nacional, tanto que agora os encontros nacionais, que antes eram das construtoras, o ENIC, é o Encontro Nacional da Indústria da Construção, que acontece uma vez ao ano. E este ano, ali Geraldinho estava lá presente com a gente, este ano a Associação dos Materiais, a MAC, né? A Associação dos Materiais para a Construção Civil, eles já participam desses eventos. Então há uma interação maior. Projetistas, o Sinaemco e outros já estão participando mais desse evento. Porque a gente tem que realmente pensar na cadeia, no conjunto, na construção do São duas perguntas. Aproveitando até a deixa do presidente Landim, nós, por ocasião do ENIC, nós visitamos lá o Parque Global, que dele constavam 5 torres com cerca de 40 e tantos pavimentos ali nas imediações de Morumbi. E essa é uma das perguntas que eu queria fazer. Nós vimos que foi aplicado lá como técnica para melhorar o conforto térmico, o conforto acústico dos apartamentos, uma manta de poliuretano. Eu queria que falasse um pouquinho sobre as espessuras que você tem que aplicar e, por exemplo, depois do contrapiso, aliás, depois da laje batida, quais as espessuras, a sequência de materiais que você tem que usar para evitar trincas ou desplacamento, descolamento dessa argamassa de regularização por conta da aderência prejudicada, talvez, não ser uma condição de aderência ideal entre o poliuretano, entre a manta de poliuretano e essa argamassa. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é mais com relação à questão da irradiação solar. Eu noto que muitos hotéis nos Estados Unidos usam sempre nos toaletes, além da iluminação convencional, usam uma lâmpada de infrared. Eu não sei se vocês já perceberam isso, eu perguntaria qual a finalidade dela e como é que isso se aplica, quer dizer, se tem norma vigente sobre isso lá, que a gente não aplica e tal. Então, só esses dois comentários, por favor. Acho que essa da luz que capta a luz natural para dentro. Entendi. Essa da luz infravermelha. Tem vários cômodos de toalete dos Estados Unidos a adoção de uma lâmpada de infravermelho junto com a lâmpada convencional. Achei Porque o infravermelho acaba sendo uma emissão de calor. Inclusive com o comando em separado. Não sei. Uma coisa que veio muito em voga com a pandemia foi a fonte luminosa com emissão de ultravioleta do UVC, né, que ajuda a matar vírus, bactérias e tal, que não pode ser aceso, ser acionado com pessoas no local. Mas esse do infravermelho, não consigo... Para eliminar germes também. Pode ser para eliminar germes. Sim, porque considerando que a iluminação, que a luz do sol, ela é full spectrum, né? Ela emite a radiação eletromagnética em todas as frequências, na nossa luz tem menos infravermelho, como tinha na incandescente. Aí pode ser que isso torne essa fonte luminosa uma full spectrum, que pode atuar um pouco como a luz natural para talvez higienizar o espaço. Pode ter sentido. Agora, como você falou que é banheiro e sendo infravermelho, pode ser que seja também, mas seria só terapêutico, decorativo. Porque tem infravermelho para matar bactéria. Não, infravermelho A UV seria que só... faz. É o V que faz mais isso. Por isso que eu não entendi. E a do espectro? Curioso. Essa é a cromoterapia. A coisa da manta, Felipe vai explicar, que ele responde isso para as construtoras, mas eu ia responder dizendo, faça o curso do dia. Você é convidado para fazer o curso.
que também vou dar um monte de ideia, mas ele vai explicar. Eu tirei até aqui porque ia tomar mais tempo para explicar essa parte de manta. Foi legal a sua pergunta. Na verdade, na cobertura, são dois critérios em relação à manta, né? Porque às vezes a gente tem que atender parâmetros térmicos e parâmetros acústicos também, a depender do que tem nessa cobertura. Se ela for um terraço de uso coletivo, por exemplo, né? O poliuretano pode auxiliar no desempenho térmico, mas ele não vai auxiliar praticamente nada no desempenho acústico, né? Porque ele não tem propriedade elástica suficiente para poder impedir o ruído de impacto de ser transmitido. Tá? Mas se a cobertura ela não é de uso coletivo, é apenas um terraço, né, que está sobre o apartamento, né, aí a gente tem que atender, no caso, aquele critério para a cobertura sobre salas e quartos. Tá? Veja bem, a espessura que você vai precisar para o isolante térmico, se só sobrar como opção, de fato, a utilização da cobertura, porque tem outras soluções para isso, né, até do próprio forro da habitacional, tá? Vai depender do próprio sistema construtivo já pré-existente, né, da espessura dessa laje. Tá? Se você vai, às vezes, até aumentando, na verdade, a própria espessura da camada de regularização que você tem nessa cobertura, você dispensaria o uso do poliuretano. É claro que ele vai te dar, na verdade, um ganho muito maior no desempenho térmico, porque ele vai impor uma resistência térmica maior e você talvez pule do mínimo para o intermediário, que você vai provocar uma diferença muito maior de transmitância térmica. Tá? Quanto maior essa espessura, melhor e mais conforto a gente vai ter. Agora, em termos de atendimento, a depender da espessura da argamassa de regularização, talvez ele até seja desnecessário. Tá? Mas só para você ter uma noção, com menos de 1 centímetro de qualquer material de poliuretano, EPS, o ganho, né, é notório, é enorme, menos de 1 centímetro, né, porque tanto o poliuretano quanto o EPS possuem uma transmitância térmica baixíssima, justamente devido à sua densidade que também é baixa. Tá? Quanto menor a densidade de um elemento construtivo, menor vai ser sua capacidade de conduzir o calor através dele. Tá? Aquelas casas que a gente mostrou aqui que não atendia, lembra que eu mostrei o exemplo da parede de concreto, né, que ficava com 4,4 e não atendia, né, o mínimo da norma, que era 3,7. Se você colocar 1 centímetro de isopor na frente daquela parede, né, aquele resultado cai para 1,88. Então a queda drástica que acontece, com 1 centímetro. E melhora quanto em acústica? Tá. Só para ficar claro, tá? Só para separar uma coisa. Você perguntou uma coisa do contrapiso, eu imagino que você deve estar falando também da manta para melhorar o ruído de impacto. Isso. Porque acho que você misturou as perguntas, você falou que foi térmico, já explicou. De impacto é o contrapiso, porque fica a manta de polietileno, que se usa muito para contrapiso. Polietileno, tem de borracha, tem de cortiça. É porque poliuretano não é uma coisa. Polietileno usa-se para ruído de impacto, é uma manta de bom custo-benefício, mas justamente também tem que simular. Então, em cima, tanto ela quanto a de borracha, ela deixa o contrapiso um pouco solto. Então, os fabricantes eles orientam muito nesse sentido. Depende também do tamanho do ambiente, mas tem soluções como tem fibras que você coloca na própria argamassa, no contrapiso, para estruturar melhor. Às vezes precisa de tela também, no meio, aí ficou os 4 centímetros, aí no meio você coloca uma tela. E aí depende muito da manta que você tem mantas hoje de lã de vidro, de lã de PET, que o concreto ele já esmaga, então ela adere melhor, não esmaga, mas continua tendo um elemento fibroso e aí melhora a transmissão de ruído de impacto. Então, depende muito da manta que vai ser usada. Depende também da argamassa, vai ser utilizada. Se a argamassa é aquela autonivelante, né, toda a manta que se essa bem, é bem difícil, muitas mantas não se estabilizam nesse sentido. O uso do isopor, aquelas bolinhas de isopor, vale a pena ou não? Para melhorar o isolamento térmico, sim. E acústico, não. Custo zero. No contrapiso, está falando, né? Isso. No contrapiso tem um elemento que é o vermifloc, né? Que às vezes. Vermicúlica é o material, vermifloc é o fornecedor. Que dá uma melhorada um pouco no isolamento de ruído de pá. Eles testaram, tem que testar. Pode até ser que alguns isopores testam. Na verdade, você já tem pesquisa utilizando, por exemplo, isopor na cobertura, quanto que ele reduz de impacto. Tá? Para aéreo é bem pouco, ele é como se fosse uma caixa de ar que ele gera. A impacto, a depender da espessura desse EPS, né, com 5 centímetros você consegue melhorar em torno de 9, com 2,5 melhora mais ou menos aí uns 6, entendeu? Mas se vai ser colocado na cobertura que você tem que atingir às vezes 55 no andar de baixo, é muito pouco que ele garante. O que às vezes acontece, por exemplo, é que, olha, eu já tenho o isopor, já acontece lá, porque faz parte do sistema de térmico, eu vou acrescentar agora uma manta acústica mais simples, porque eu vou contar que ele vai dar um ganho também. Então vão se somar. Uma coisa assim. No X da cônica móvel do Tivita é essa argamassa misturada no contrapiso. E no caso, quando a gente resolveu comprar e estava em obra ainda, eu também enviei a manta. Então tem os dois sistemas para eu realmente estar mais protegida. Tem o superior da norma de desempenho, não tem o intermediário. Engraçado, eu usei o vermifloc, eu usei o vermiculita lá no contrapiso, mas quanto menos processo eu tiver na construção civil,
mais fácil, simples, fica com você. E eles passaram. Agora eles colocaram um ponto que eu acho muito importante, estratégico. Eu vou fazer uma consideração e aproveitar para fazer uma pergunta. O que ela coloca desempenho mínimo, você veja até por mim, se atendeu a norma, atendi no mínimo. Não é, eu acho que a gente tem que buscar excelência. Nem sempre é sim, o padrão superior. Penso até que a norma tem que entrar numa revisão conceitual. Urgente. Então, uma coisa é você dizer eu atendo a norma, outra coisa é eu atendo a norma. Isso não faz sentido nem pra gente. Acho que o intermediário deveria ser. Eu acho que o mínimo foi a porta de entrada para poder nivelar no padrão que agora em diante buscar o intermediário superior como uma condição de saúde, principalmente de saúde. Então, eu estou bem alinhado quanto a isso e a gente sabe agora o nosso desafio, chegar passar, ficar mais próximo do superior, para passar, ficar mais próximo do superior do que do intermediário. O mínimo era para quebrar o paradigma da realidade das construtoras, tudo isso. Eu tenho essa mesma impressão. E os próprios construtores falam isso pra gente, que já não trabalham, acho que já foi, e viu que o intermediário, que viu que a diferença é muito pouca em relação a atender o intermediário, a diferença de custo é muito pouca. A maioria das construtoras, que os padrões construtivos aqui nossos, a maioria já tem juízo, se bem feito. Se o projeto bem caracterizado, ele já tem juízo sem nenhuma. Pode ter, depender da espessura do tamanho da laje, geometria, né, se você falar de geometria, se não for nenhum sistema especial, mas hoje a grande parte, eu acho que a gente tem que partir mais para ficar mais próximo ao superior do que até melhor. Mas eu queria fazer uma consideração crítica. Fazer uma consideração para você, Cristiano. Está tendo uma revisão. A norma de desempenho está em revisão. Sim. Já passou agora 10 anos, né? Agora é julho. Agora é julho, né? Faz 10 anos. Já revisou acústica, térmica e lumínica está agora o processo. Exato. Houve algumas simulações, o pessoal da Paraíba, principalmente, fizeram algumas simulações, porque o entendimento o meu prédio tem que ter desempenho lumínico, não é em 2 dias no ano, é o ano inteiro. E essa simulação e a própria. Exatamente, antes era um dia só. Então, tem que atender a norma todos os anos. É muito difícil, experimenta. Naquele dia, não pode ter nuvem. Imagine que um cliente seu levanta a dúvida de que o empreendimento, o apartamento não está atendendo. O ensaio é muito difícil, né? Tem que ter o céu tem que estar azul naquela condição, naquela hora. Se tiver naquele dia 23 de outubro, tiver nublado, não pode fazer ensaio. Espera um ano. Espera só ano que vem. A gente suprimiu. Espera um ano. Não, 6 meses. A gente suprimiu bastante coisa do conteúdo, gente, porque esses detalhes, principalmente questionamentos sobre os parâmetros da norma, por que 23 de outubro e 23 de abril? Não é nem equinócio ou solstício, que é o que a gente poderia imaginar que seria pertinente, né? E por que só esses dias? Assim, só 2 dias no ano também. Então, nessa revisão, aí outra. O parâmetro medido em simulação é um, mas se for para medir em loco é outro, então não tem nem como comparar. Porque aqui pede iluminância. Se for medir em loco é fator de luz diurna, que é a relação do nível de luz na sombra, lá fora e aqui dentro. Isso sem falar de tradução da norma. Já existe. Fora erro de tradução da norma, que na verdade da fonte não era para ser o ponto central do ambiente, era para ser o valor médio do ambiente. Por quê? Se é uma cozinha, não interessa o nível de luz no meio dela, e sim no balcão. E tem essa questão do entendimento dúbio dos horários, porque seriam 2 horários. Exato, então tem uma série de coisas que precisa de uma revisão. Você que a revisão, como foi preferir, vai nos trazer mais trabalho. Porque vai ser ao longo, provavelmente do ano todo, vai ser com parâmetro que é mais trabalhoso, mas será muito mais coerente, muito mais correto. Você já está com acesso, você gostou da revisão? Eu ainda não vi como é que vi o material, algumas empresas, mostram uma preocupação dos primeiros andares, né? Então a gente tem que acompanhar, convidar a áudio para poder participar desse processo de revisão, que é muito democrático, assim que ela for publicada, a comissão, eu acho que é importante. Pode criar um petit comitê. Que vocês fizeram, exatamente, fazer esse convite para vocês, para participar junto com o grupo. Nós temos um grupo de normas aqui dentro do Sinduscom, estão todos convidados para participar do grupo de normas. Normalmente, uma vez no mês, a gente chama
eu falo sempre que norma não é um assunto no primeiro momento que muito atrativo, eu acho. Mas quando a gente faz de forma coletiva fica mais leve e fica muito, acrescenta muito ao processo, às avaliações. Então, mensalmente nós temos um grupo aqui que se encontra, a maioria das vezes de forma remota, a gente convida algumas pessoas e eu penso que se a gente puder conseguir ver o que está sendo tratado e você fazer uma coisa para a gente ver se faz sentido até para o Sinduscom se posicionar frente à BNT e o grupo de norma da CEBIC, se faz sentido ou não faz sentido a gente acompanhar e levantar, né? Levantar dados. Eu vi muitos dados do sul do país e vi poucos do Nordeste. Então tem que a gente tem que ter essa avaliação. Tem mais de 100 conselhos de iluminação também, que dá para trazer um respaldo real. Certo? Ok? Mais uma última pergunta, Natasha. Só porque você viu ali. Não é nenhuma pergunta, né? É só um relato, né? A gente da Pacto tem essa interação com a áudio e eu só queria deixar que o registro de que a gente é super bem atendido. A equipe, desde o administrativo, comercial, técnico, e a gente está muito satisfeito. Também, só um relato com registro. Obrigada. Para fechar com chave de ouro. Vocês pedissem depoimento, né? Muito obrigada. E agradeço a vocês. Muito bom ver vários clientes aqui. Para agradecer quem abriu portas, a frase do dia que ficou.